It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad for the saga, bro. Let's try that again. Hoje é quinta-feira! E você não está ouvindo Leon, audiência, mas você sabe o que isso quer dizer. Que hoje é dia de galinha viajante. Palmas! Hoje tá estranho, ouvinte, eu sei disso, mas calma, porque o Leon vai participar disso aqui ainda hoje de modos um pouco esquisitos. Mostre o campeão da luz! Mas vamos chegar lá, porque hoje a gente tem que falar um pouquinho de... Cara, um jogo que me deixou com o cérebro inosado, a cabeça derretida e o topo assim do cocoruto vazio, porque voou pra fora o cérebro, derreteu, foi embora, colou no teto, sei lá, que é Alan Wake 2. E pra isso, ouvinte, a gente chamou aqui dois, acho que, dos melhores participantes do Galinha até hoje, porque eu curto muito o EP de BioShock e foi com eles. Então, inicialmente aqui, lá do Gamer Como a Gente, Dona Kate Schmidt, palmas. Olá, ouvintes. Bom, é uma honra estar aqui participando desse episódio, que inclusive, lá na premiação do Gamer Como a Gente, foi meu jogo do ano, tá? Então, só pra começar aqui, vou até falar uma frase bonita, tá? Todos nós temos um pouco de Alan Wake, escrevendo e reescrevendo a nossa própria história, com o intuito de não nos tornarmos o rascunho do Mr. Square. Nossa, cara, caralho, profundo demais isso. E também com a gente hoje aqui, a pessoa que me obrigou a chamar ele pra esse episódio. Ele falou que se não chamasse, ele nunca mais ouviu Galinha, me deletava do Instagram, do WhatsApp e tudo. Que é o cara mais gostoso desse podcast aqui, que é o Bruce. Bruce, palmas. I was calling, did you hear me? I lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over. Puta que pariu a trilha sonora desse jogo, tudo é bom nele, que prazer imenso estar aqui de volta. Nem interrompi, irmão, porque que maravilha. que é isso? Esse cara, audiência, me perguntou se ele devia comprar Alan Wake 2. Batam nele quando encontrarem com ele publicamente. Puta que pariu. É, tá errado. Não é pergunta que se faça. Não é pergunta que se faça, pelo amor de Deus. Mas a resposta correta tu me deu, Bruce, e eu comprei e fiquei muito feliz. Obrigado, inclusive. De nada. Porra, eu erro às vezes. Nem jamais errou. Ouvinte, então, hoje sobre isso, nosso programinha Alan Wake 2, mas antes, eu sou obrigado a fazer nosso jabazinho muito rápido aqui do nosso catarse.me/Galinha Viajante. Tu gosta do que a gente faz aqui no Galinha e quer receber EP exclusivo todo mês, EP antecipado semanalmente, acesso Telegram, um monte de coisinha mais massa lá, mas mais do que isso, ajudar o projeto, ajudar a gente a fazer nosso Galinha crescer aí, apoia a gente em catarse.me/Galinha Viajante. E além disso, ouvinte, temos um novo projeto rolando aí no Spotify, todas as outras coisas de áudio loucas aí, que é o Persona Diário, uma ideia imbecil que o Leon e eu tivemos, de fazer um podcast todo dia. O que acontece? A gente pensou assim, bom, Persona 3 Reload, bom jogo, né? Episódio dele no Galinha, pô, seria bom, mas melhor do que um episódio, por que não 300? Né? Então, vai ser isso que vai acontecer. A gente vai gravar episódio todo dia dessa desgraça aí, e vai pôr no ar todo dia, um episódiozinho pequenininho às vezes, mas às vezes com quase 1 hora, porque depende do dia, o dia pode ser ocupado ou não, né? Então, procure aí, tem outro timeline, não tá aqui no feed do Galinha, tá em uma feed diferente, pra não ficar uma feed confusa aqui do Galinha com um monte de coisa maluca. Persona Diário, né? Link na descrição, tudo aqui embaixo, pra quem quiser ouvir, jogar junto, acompanhar aí, participar, enfim, tamo lá. Então, Gilgamesh, por favor aí, faça as honras. 今日のところはこれくらいにしといてやる。覚えときな、P! Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante.
Ficha técnica do Alan Wake 2. Caralho, é literalmente uma galinha, tá ligado? O cara tá assim, ó, gritando. Nossa senhora. Parece até que ele deu aula o dia inteiro, velho. Bons tempos, só que não. Desenvolvido por Remedy Entertainment, o grupinho aí de devs mais maluco, acho que dos games aí. Eles fazem as coisas muito loucas, e eu fico muito feliz com isso. E acho que um nome aí principal na série Alan Wake é o tal do Sam Lake, Samuel Lagos, lançado ano passado aí, 27 de outubro, pra PC, PS5 e Xbox Series X. Uma coisa que eu achei interessante nisso aqui, inclusive, que eu descobri fazendo aqui a pesquisazinha pra ficha técnica, é que não tem edição física do jogo. Não existe. É meio triste, né? Se você parar pra pensar que não tem a versão física dele. Meio triste. Não fizeram. Eu li que eles fizeram isso de propósito pra deixar o jogo mais barato. Tanto que ele lançou no Brasil aqui a 260 e alguma coisa reais, se não me engano. Algo assim, ele tá, né, no PS5. Tá um pouco fora daquele padrão, né? De tipo 300, 350 que a gente tá vendo hoje em dia. Graças a Deus, inclusive. Graças a Deus. Dizem inclusive, que ele não atingiu o valor de vendas que eles esperavam, justamente porque não saiu a mídia física. Olha só. Ainda pode sair, de repente, depois a versão completa na mídia física, sim, de repente. Verdade. Acho que dá pra fazer Aquela isso aí. Ultimate Master. Isso, Motherfuckers lá, Edition with Knuckles. O Control, ele tem versão física? Boa pergunta, tem? Tem. Então tem. Bom, Alan Wake 2 é um jogo de survival horror. É por isso que eu quase não comprei, Bruce. Porque eu tenho cu. Quem tem cu... Devo dizer que a hora que dá o primeiro, assim, jumpscare, eu falei, Samuka morreu. Samuka pegou. Nesse jogo, eu peidou. morri algumas vezes, irmão. Rapaz... E até porque o Alan Wake 1 não é, né? O Alan Wake 1 é um jogo mais de tiro ali, ação-aventura. Tem algumas coisinhas de terror aqui ali, mas não é um jogo de terror, de fato. E o 2 é mais pra esse lado, né? Bom, jogo de terrorzinho aí, que continua o tal do Remedy Connected Universe, Remediverso, iniciado pelo Alan Wake 1 em 2010. E aqui no 2, duas histórias se entrelaçam nessa narrativa. Enquanto Saga, uma agente do FBI, vai pra Bright Falls pra investigar o assassinato de um colega, o Alan Wake, um escritor, tá preso numa dimensão paralela, o tal do lugar obscuro, Dark Place. E é um joguinho com muitas surpresas e com um gameplay que vai mesclar uns negócios meio meta. É um jogo incrível, uma obra mega criativa e original, e acho que um dos jogos aí mais legais da última década, pra mim, pelo menos. Muito obrigado, cara. Eu ia colocar aqui, eu achei que ia ser ousado, mas nos últimos 10 anos a indústria não arriscou tanto quanto eu vejo a Remedy arriscar em Alan Wake 2, saca? Tipo, é notável a construção de tudo, a gente vai falar um pouco mais disso depois, as outras obras que influenciam, que se conectam. Mas, porra, tem culhão demais essa empresa pra fazer o que eles fazem nesse jogo, cara. Tem culhão demais, velho. Meu Deus do céu, velho. Os caras são muito bons. Eu tô pra Remedy igual eu tô pra From. Eu não preciso ver trailer mais. Se os caras falam assim, é da Remedy e pode ser que se conecte com o Remedyverso, tô jogando dinheiro na tela. Meu cartão de crédito tá passando assim, ó. Remedy, From e Supergiant. As três que eu compro tudo. Exato, Acabou. exato. Não dá. Eu gosto muito do Alan Wake 2, porque assim, é isso que vocês falaram com essa questão da originalidade, de a maneira como eles usam. Inclusive, eles usaram uma coisa de Control que eu amei em Control, que quando muda o capítulo, sabe? Aí estampa assim aquela direção de arte estampa assim na tela, né? Bum! Muito característico. Cara, eu acho isso incrível. Eu acho muito, muito, muito bom. Fora que, assim, a Remedy, ela sabe combinar a trilha sonora, sabe? Tipo, ela sabe dar um engajamento pra trilha sonora e combinar ele com o jogo, com o momento, né? Porque às vezes não é você colocar uma trilha sonora qualquer aí e sair jogando, né? Tipo assim, não, tem trilha sonora? É tipo que nem jogo que o enredo é uma merda, né? Tipo, enredo, 2 pontos, tem. Então, a Remedy, ela sabe fazer essa mesclagem e por ela ainda colocar o Remedyverso aí, que ela combina os jogos dela com a lore, pô, incrível demais. Aqui, batendo palmas. Não, e desde sempre, né, cara? Alan Wake 1 também tem momentos com música que são fodas. Control também é o momento topo do Control inteiro, é uma parte da música. Mas no 2 é massa porque o Alan Wake é uma história sobre como a arte vira realidade e vice-versa. Eles usam isso com a música pra fazer umas loucuras que são muito criativas e muito massa, cara. Eu, como sou muito fã de música em jogos, Alan Wake 2 me comprou aí, sabe? É foda demais. É muito legal porque eles tentam expandir isso de uma forma muito grande, né? Tipo, o primeiro ele vai lá naquela questão do autor, que tá com um bloqueio criativo,
E aí você tem ali toda uma lore que começa a se construir em torno do artista. E nesse aqui eles expandem pra uma parada assim que não só com a música, né? É muito, muito bem construído, muito bem feito, cara. Eu fiquei de cara com isso, velho. De cara. Falando em música boa, inclusive, o Leon não tá aqui hoje, né? Que não jogou o jogo ainda. Mas eu mandei agora há pouco pra ele aqui no WhatsApp, antes de gravar isso aqui, né? Mandei assim: quão disposto você está a cantar uma versão PTBR de Herald of Darkness, que explica o Alan Wake 1 inteiro, por episódio? Ele falou sim, né? Sucesso. Então, ouvinte, ao invés de explicar aqui Alan Wake 1 com palavras no podcast, fica aí com o Leon e eu aí cantando essa desgraça em PTBR que não tá pronto ainda nesse momento da gravação. A gente vai tentar traduzir a música inteirinha aqui, fazer um negócio que preste. E se deu certo, tá aqui, ó. Pô, o melhor recap que vocês podem fazer. Sim, pelo amor de Deus. Cara, se a do Zé Piroca deu certo, essa vai dar. É verdade. Boas-vindas! Boas-vindas, boas-vindas! Agora com vocês, a versão Galinha Viajante de Herald of Darkness. Com Samuka no papel de Alan Wake, Leon no papel de Odin, e nosso convidado Easy como Mr. Door, conheça a história de um homem, um escritor, aterrorizado por seus pesadelos. Essa canção se chama Arauto das Trevas, mas eu gosto de chamar de A História da Jornada de Alan Wake, o musical. Parte 1. Infância. Pelo que eu soube, você cresceu seguro nas histórias da mamãe e nos seus próprios terrores. Mamãe me deu um botão mágico, eu acho que a história foi assim. Entre escute as palavras perdidas da sua chama, da escuridão, sua luz. Você gostava de inventar histórias. Meus sonhos enchiam minha imaginação. Com pesadelos de noite e dia. É, mas com botão os meus medos eu venci. Pois é. Aqui está a esperança pra sua lembrança. Visões obedecem à luz e se tornam reais. Mostre-me o campeão da luz e eu mostro o arauto das trevas, perdido na noite sem fim, fundo na superfície. Parte 2. Ascensão à fama. Suas histórias de crime, violência, assassinos e sensíveis foram campeões de venda. E o Galinha Awards vai para Alan Wake! Mas foi demais, eu precisei fugir. A história é o que importa, a ficção verdadeira que perde o sentido na face da criação. Nem sempre tudo é o que parece. Minha ruína não foi o que eu quis Você fazer. diria que mentiu pra si. Sombras escuras não iriam me salvar. Pois é. Lutando nas trevas, um botão e uma tocha. Maldição ou bênção, seus sonhos tornados reais.
Parte 3, Bright Falls. Então veio a ideia de escrever uma história como tons em uma chance de ser feliz. Uma última brecha para salvar seu casamento longe da cidade, uma nova lua de mel. A verdade está clara, uma guerra precisa de um guerreiro fiel. Mas as trevas internas são seu cativeiro. Ele a viu se afogando, precisava salvá-la do lago. Mostre-me o campeão da luz e eu mostro o arauto das trevas, perdido na noite sem fim, fundo na superfície. Parte 4, Campeão. Lugar escuro, estou preso aqui. Isso é real, não consigo lembrar. Um manuscrito tinha chave, eu sei. Um ciclo sem fim, eu não posso me render. Ecos pra procurar uma e outra vez, até eu conseguir fazer a canção acabar. Vou fazer a canção acabar. Tenho que fazer a canção acabar. Mostre-me o campeão da luz e eu mostro o arauto das trevas, perdido na noite sem fim, fundo na superfície. E além disso, audiência, depois dessa música maravilhosa aí, eu vou falar o seguinte aqui. Ia pegando aqui de surpresa Bruce e Kate, tá? Em algum EP do Galinha, não sei qual foi, eu acho que foi no Galinha Awards ano passado, eu prometi que quando rolasse EP do Alan Wake 2 no Galinha, eu faria a dancinha Heart of Darkness e colocaria no nosso Stories. Nas Stories, Reels, por aí vai. E o que eu não prometi lá, e vou prometer agora aqui, é que também estarão dançando Kate e Bruce. Então a gente vai gravar o vídeo dessa dança aí e vai colocar no nosso Reels depois aí, com o Leon também dançando, inclusive. Nós 4. Ainda bem que existe inteligência artificial pra fazer vídeo, né? É isso aí. Que pariu, é. Pois é, OpenAI, ô Sora, deixa eu trocar uma ideia.
Bom, joguei aqui. Audiência, se não rolar, né, acontece. Mas é isso. Em relação ao Remedyverse, né, o que veio antes de Alan Wake 2 aí. Jogaram o Alan Wake 1, vocês dois? Cara, eu joguei na época do lançamento, foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro meu 360, né, quando eu adquiri o console. E eu fui muito na vibe de outros colegas que estavam jogando, e a única coisa que eles falaram era, joga um capítulo por noite. E aí, como eu tinha um pouco mais de tempo livre naquela época, ainda não tava fazendo facu, eu falei, pô, beleza, eu vou jogar um capítulo por noite. E, cara, a vibe que esse jogo me deu, de jogar um capítulo por noite, e o mistério vai crescendo, e as coisas vão se expandindo, foi muito legal. Eu rejoguei ele ano passado, por conta do Alan Wake 2, eu queria relembrar algumas coisas e tal. Fui rejogar. Eu acho que o gameplay envelhece um pouquinho mal, ele é bem repetitivo depois de umas partes, você só quer ver o final mesmo. Mas a história, ela é tão foda. E aí eu já tinha jogado Control, eu já tinha visto alguns resumos sobre Quantum Break, umas coisas assim, né, um pouco expandindo pro Remedyverse, e eu falei, caralho, como esse jogo ainda é bom, tá ligado? A narrativa dele é muito absurda. É muito absurdo. É foda. Eu também joguei bem que nem tu, cara, é um capítulo por noite também, e é um modo, assim, muito bom de jogar Alan Wake 1, cara. Eu não sei o 2 também se vai ser bom assim, porque alguns são bem curtinhos, alguns não são. Porque agora, quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei que nem um animal, comi com farofa esse jogo. Eu fiz mais ou menos isso mesmo jogando o 2, que eu vi que tinha uma certa divisão de capítulos, então o que eu fazia? Eu tentava terminar por capítulos. Depois eu falo um pouquinho mais, né, que a gente vai falar de como que a gente jogou. Sim. Mas eu tentei fazer isso e funciona muito bem. Funciona muito bem também. Massa. Kate, jogou o Alan Wake 1? Eu joguei bem tardiamente já na época do Xbox One. Eu lembro assim que o pessoal falava, nossa, não joga isso não, envelheceu muito mal, não sei o que, mas eu sempre tive vontade de jogar, né, porque eu gosto desse tipo de jogo e na época ele era exclusivo de Xbox, né, então é a única maneira de jogar ali. Então joguei, assim, eu gostei. Obviamente que ele tem os problemas dele da época dele, aquelas partes de batalha e tudo mais. Mas assim, justifica de certa forma, porque os jogos na época que ele saiu eram muito focados nessa questão de, tem que ter tiro, tem que ter algum tipo de batalha, sabe? Então assim, eu acho que foi muito uma decisão que o estúdio teve que fazer pra se adequar aos jogos que estavam saindo naquela época, sabe? Mas eu achei a história dele muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. O único problema naquela época é que não tinha legenda em português, né? Agora, nesse remaster aí, ele já tem a legenda em português. Aí eu já joguei ele, o remaster, quando foi dado ali na PSN, e falei, por que não, né? Vamos lá, só acho que umas 6 horinhas dá pra finalizar ele. Joguei de novo, envelheceu mal as mecânicas ali de tiro e tudo mais, mas assim, gostei, continuei gostando, gosto muito do jogo, sim. Control, óbvio, se você jogar Control primeiro e depois vai pra Alan Wake 1, você vai, meu Deus, socorro, Nossa. o que tá acontecendo aqui, né? Você estranha demais, mas assim, cara, eu sempre recomendo, eu sempre falo pra pessoa, eu vejo que o pessoal tá falando de Alan Wake 2, o que você acha de eu ir direto pra Alan Wake 2? Eu sempre falo, cara, joga um, você encontra ele super acessível, com preço, né, super acessível, tem legenda em português. É ruim algumas partes da batalha, é ruim, só que assim, não é algo injogável, sabe? Dá muito bem pra você tancar ali, né? Mas na época eu lembro que eu gostei sim. Tanto é que, né, virei fã da Remedy, depois fui só fazer sequências, Quantum Break, Max Payne. Max Payne do PS3 eu lembro que eu joguei, só que não é da Remedy, né? É da Rockstar. Da Rockstar. Isso, o Alan Wake 1 nunca foi sobre gameplay, né? Ele é focado na história, na exato. narrativa. Então essa parte é tão boa quanto era na época. Concordo que o gameplay ele envelheceu meio mal, mas, cara, Pô, o jogo tem 15 anos quase já, o original. É bem antigo já, né? Se for parar pra pensar. É normal que ele seja um pouquinho mais velho, mas a história, como o Bruce e a Kate falaram aí, audiência, a história é um absurdo de boa e vai ser boa pra sempre. Não tem como, cara. É um absurdo. Ela é muito bem escrita. A Kate citou Control, eu sei que a Kate aí é a maior Control-zete da podosfera brasileira. Cara, super fã. Fale um pouquinho de Control aí. Audiência, a gente vai fazer repetir Control um dia ainda, com certeza, porque, pelo amor de Deus, que jogo bom. Então aqui nesse EP, sem spoiler de Control, Kate, por que é tão bom assim Control? Primeiro, eu lembro muito bem que quando ele foi anunciado, teve toda aquela questão do tipo, esse jogo usa muito Ray Tracing. Teve muito esse apelo, assim, Ray Tracing, tá aqui, uma coisa nova, não sei o que e tal. E a galera teve esse hype muito grande por conta dessa nova tecnologia ali implementada em Control. E também, né, a partir do momento que o seu boneco levita
e joga coisa, Cara, acabou, entendeu? eu falo no Galinha isso aqui sempre. Tem duas mecânicas que deixam qualquer jogo melhor. Uma é o hookshot, não tem aqui, infelizmente. E outra é o poderzinho de jogar coisa pro alto lá e flutuar e coisa, que é a telecinese, cara. Isso aí tem pra caralho. Então, cara, que maravilhoso. Sua realização no Control, né, cara? Foi um absurdo. Nossa, cara, Control, quando eu vi que tinha isso aí... Assim, o jogo me prendeu muito antes, tá? O jogo me prendeu no comecinho já ali, quando... Tu vai, tipo... Tu entra no prédio da FBC e tu quer achar um elevador pra entrar e não acha, e quando tá voltando pra porta, tu acha porque ele apareceu e não tava ali antes, fica assim, ué, ele tava aqui, mas eu não vi? Ou ele apareceu, o que houve aqui? E isso rola sem cutscene, sem nada no meio, porque o jogo é feito pra o mapa se alterar quando tu anda. Ali me pegou já, ali me fisgou, e quando eu vi que tinha telecinese, eu fiquei mais feliz ainda. A verdade é essa. Não, excelente. E assim, o Control, ele começa, né, que a personagem ali, a Jess Faden, não explica nada, você entra nessa casa, né, que é a Oldest House ali, a casa mais antiga, e ela tá atrás de responder algumas perguntas ali, algumas coisas que aconteceram na vida dela, né, que teve até um evento traumático que durante ali a gameplay você vai descobrir o que foi esse evento que aconteceu com ela. Isso é bem no comecinho, você descobre que ela está em busca do irmão dela, e que ali tem informações de aonde o irmão dela possa estar. Então ela entra ali nessa casa mais antiga, que é o Departamento Federal de Controle, né? Uma tradução livre aqui. E é uma agência governamental que ela monitora acontecimentos paranormais, né? Assim, tudo que é meio paranormal, tudo que é meio fora do comum, esse departamento vai lá e investiga pra ver o que tá realmente acontecendo. E daí, com o decorrer dos arquivos, né? Porque o jogo, ele se conta muito pelos arquivos que você encontra. Ah, Kate, mas eu vou ter que ficar lendo esses arquivos? Ah, vai, porque é legal, não é assim aqueles arquivos chatos, não é o livro do Skyrim, tá ligado? Que você pega Isso, e tem exatamente. 90 páginas. Nossa, exatamente. E nem é só livro, né? Tipo, também tem áudios, tem coisa em vídeo, tem muita coisa diferente, né? Exato. É, aqueles FMV, né? Aqueles videozinhos, sabe? Nossa, os FMV desse jogo são sensacionais demais. Sensacionais, cara. Pô, e o ator é o Porreta lá, ele deixa tudo mais incrível, sabe? Só de ter o nome Porreta já tá. Cara, a pessoa que nasceu chamada alguma coisa Porreta, parabéns. Ah, Matthew. O nome dele é Matthew Porreta. Isso. Matheus Porreta, olha aí. Matthew Porreta, muito bom, né, cara? Cara, que nome maravilhoso, irmão. Não tem como ser ruim, né? O que ele faz. Não tem como ser ruim, não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim. Os arquivos, alguns você vê que eles estão borrados, porque são arquivos confidenciais. E eu acho que ele ter esse detalhe te deixa com mais curiosidade ainda, pô. Tem uma coisa borrada aqui, então tem um mistério aqui. É algo que eu não estou sabendo ainda, é algo que eu preciso descobrir. É um quebra-cabeças, né? Isso, sabe? Muito bom. Então eu acho que isso engaja você a descobrir ainda mais, porque o jogo, ele não conta, assim, tintim por tintim, agora no capítulo tal vai contar isso, não. É você descobrindo, tal, e lendo os arquivos, ouvindo os áudios, e você vai linkando, né, as coisas. Então eu acho isso muito incrível. Fora que esse relato aí do Samuka, do elevador ter aparecido do nada, você começa a se perguntar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Por que essa casa, ela se move, né? Ela se altera. Então aí você vai aprendendo sobre os objetos que tem aí, entre aspas, os poderes, né? Que são os objetos alterados e tudo mais. Então eu acho que, assim, Control hoje também tá num precinho super convidativo. Tá. E vale muito a pena jogar. Muito a pena. Ele já entrou em promoção assim absurda, já foi dado em PS Plus, em um monte de lugar. Game é um jogo Pass. que tem que ser jogado. Todo jogo tem aquele momento que tu pensa assim, pô, esse momento eu lembro porque é muito foda, né? Control tem uns 10. Ele tem é muita absurdo, coisa, assim. né, cara? Se eu falar que eu era geladeira, a Kate vai pirar porque ela sabe o que eu tô falando do Control. Com certeza. Cara, tem que jogar pra saber, porque é tão bem feito, é tão bem construído, é tão original como é também o Like 2 aqui, que é um negócio foda, assim. Bruce também jogou o Control? Joguei por sua causa, cara. É verdade. Você me falou muito do Control, você falava principalmente da trilha sonora do Control, e aí eu entrei no hype dele pelos seus comentários, mas eu também queria muito saber o que era esse tal do Ray Tracing que a Kate falou. E ele foi o responsável por me fazer trocar a placa de vídeo. Eu troquei a placa de vídeo do PC só por causa da porra do Ray Tracing. Por causa do Control? Muito Fazia bom. tempo que eu queria trocar, muito tempo. Nossa, eu tinha uma placa de vídeo muito bosta. Eu já não conseguia rodar muita coisa da geração que estava atualmente no PC. E aí eu falei, bom, talvez esse seja o momento, né? Tecnologia nova, agora os jogos vão começar a ter, peguei o Control.
Eu fiquei muito abismado com o jogo, cara. A maneira que ele conduz o mistério pra te atiçar a curiosidade é um negócio muito bem feito. E aí ali você começa a ver, pelo menos eu que sou puta fã de Max Payne, pelo menos do 1 e do 2, o 3 eu não gosto tanto mais, mas o 1 e do 2 você vê que eles conseguem evoluir pra caralho a gameplay do Max Payne ali na Jessie, e aí eles trazem esses poderes que são muito bons e que fazem todo sentido pra gameplay, pra história. Quando eles começam a mesclar os FMVs, pô, o faxineiro, velho, o Watt. A hora que o Watt apareceu a primeira vez no Control, eu já falei, mano, qual é que é desse faxineiro? Melhor personagem da história. E aí, aos poucos, você vai vendo toda a relação dele com a casa mais antiga. Que, by the way, é um nome fenomenal, né? A casa mais antiga. A hora que você começa a jogar e você entende, puta que pariu. Esse jogo é foda. Eu não quero continuar, porque senão a gente vai falar de Control, não vai falar de Alan Wake, velho. Mas vai ter episódio e vai ter aqui Bruce e Kate de novo aqui, com certeza. O teaser. Isso aqui é uma mini galinha de Control, audiência. Foi isso aqui, ó, esse bloco. Excelente. Mas tu citou Max Payne, Bruce? Fazem parte do Remediverse, Max Payne, Quantum Break? Vocês acham que faz, que não faz? Como é que é? Cara, eu acho que faria se não fosse toda a questão legal, jurídica por trás quando o Max Payne passou pra Rockstar, né? Eu acho que hoje no Alan Wake 2 é muito claro que o Alex Casey é o Max. E não é só porque tá o rostinho do Sam Lake lá, que inclusive foi um momento de berro alucinado quando eu comecei a jogar Alan Wake 2. Audiência, eu mandei mensagem pro Samuca no WhatsApp. Eu falei, caralho, você tem que ver o maluco que apareceu aqui, velho, meu Deus do céu. E eu correndo assim, ó, igual o urso do pica-pau na sala. Eu falei, não é possível. Loucura. Nossa, foi uma loucura total. Cara. Porque sou muito fã de Max Payne. Os dois primeiros, eu acho que eles também têm uma narrativa, assim, muito ousada. A gameplay deles vem, assim, no ápice do bullet time no cinema e você conseguir jogar aquilo, controlar aquilo. Eu gosto muito de esquema noir, né, de casos de detetive, então, puta, Max Payne me cativou em tudo. E aí eu acho que entraria. Eu tenho pra mim que, porra, o Max é o Alex Casey mesmo. Infelizmente a gente só não pode chamar por direitos autorais. E aí se a audiência não saca da treta, é mais ou menos a treta da Marvel com o Homem-Aranha, tá ligado? Não podia usar, empresta aqui, empresta lá e fica por isso, sabe? Ele tem algumas poucas citações desses jogos. Por exemplo, o Control, eles não poderiam citar Control de uma forma direta mesmo, né? Porque os direitos estavam com a 505, né? Games. E a Remedy, agora desse ano, em fevereiro, ela adquiriu a propriedade intelectual, né? Por 17 milhões de euros apenas. Caralho! 17 milhões de euros. Um troco. Então, provavelmente, agora no Control 2, eles vão colocar muito mais referências, né? E o Quantum Break, eu acho que também não tá com a Remedy, tá com a Microsoft, né? Que a Remedy que fez pra Microsoft. E aí eles não poderiam citar tantas coisas também. Mas, obviamente, tem citações ali, tipo, é como naquele do Ace Attorney, que eles chamam Sherlock Holmes de Sherlock Holmes, isso, sabe? Então, quem é fã da Remedyverse aí, quem gosta dos jogos da Remedy, na hora já saca, sabe? Então eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, vai até ver como esses jogos eram na época e como eles inspiraram muitas coisas pra o que a gente usa hoje em dia, né? O que a gente joga hoje em dia em outros jogos. O próprio Control, você vê que ele é claramente a evolução natural da gameplay do Max Payne. Você não tem ali mais tanto aquele efeito do bullet time e tudo, mas a terceira pessoa, a maneira como você controla a Jessie, a suavidade do movimento dela, que se desenvolve muito no jogo, porra, é claramente know-how que os caras tiveram lá atrás com o Max Payne. Ele não muda tanto do 2 pro 3, mas quando você pega e compara Max Payne 1 e 2 com Control, você fala assim, nossa, olha a Remedy evoluindo assim, o que ela sabe fazer. E eu não sabia que a Quantum Break era da Microsoft, exclusivo, eu achei que era que tava com a Remedy mesmo, porque tem um ator de capturas de movimento no Alan Wake 2 que também participa no Quantum Break, não tem não? Ou eu que tô viajando? Tem o delegado. O principal do Quantum Break, não é? É o delegado do Alan Wake 2, não é? Isso, é ele mesmo, é isso aí, é ele mesmo. Caraca, eu não sabia disso. Aí é que tá. Na minha cabeça, e por isso que eu falei que esse jogo aqui é um jogo que me deixou o cérebro derretido, explodido e um monte de coisa, né? Quando eu acabei de jogar isso aqui, eu comecei a, enfim, procurar na internet teorias e vídeos e um monte de coisa sobre isso e tal. E eu fui juntando o que eu gostava de teoria daqui e dali, fiz a minha na minha cabeça e fui indo assim. E pra mim, cara, é um jogo tão meta, Alan Wake 2, tão meta, que eles colocaram Quantum Break e Max Payne no Remediverse sem colocar. Porque o Alan Wake 2, ele conta a história de como tu pode alterar a realidade e de maneiras, entre aspas, aí, mágicas. O jogo depois fala um pouquinho sobre o Clicker e tal, que faz isso aí.
e o modo como ficção influencia a realidade e vice-versa. E pela lore da Alan Wake 2, dá de imaginar que talvez não seja por acaso esse monte de coisa maluca que a gente tá falando aí, de o mesmo ator fazer outro personagem, sabe? De tu ter referências. Eu acho que eles deram um nó muito bem dado pra desviar dos processinhos e conseguiram incluir Max Payne e Quantum Break no Remediverso sem incluir. Eu acho que rolou isso aí. Mas Quantum Break, vocês acham um bom jogo? Porque eu não acho. Desculpa. Não é um jogo incrível, não. Assim, a história é meio clichê, sabe? É tipo uma história bem clichê, porque era na verdade, foi um projeto da Microsoft de streaming, né? Você fazer episódios ali em streaming e a cada, não sei se era semana, a cada mês, tinha um episódio novo. E por ele ser, uma parte dele ser filmada, né, com atores e tudo mais, tanto é que você encontra a atriz da Jess Faden lá, né? Eu esqueci o nome dela agora. Eu não achei a história boa, sabe? Eu achei meio clichê, eu achei meio ok, sabe? Pois é um dos jogos feitos. Mas no sentido de que a Remedy fez isso como algo novo, porque você não encontrava esse tipo de jogo ali, né? E óbvio, né? Muito se deu esse projeto porque o budget ali da Microsoft, a Microsoft tem dinheiro infinito. Então, vai lá, Remedy, faz aí algo inovador, entre aspas, né? E o Xbox naquela época tinha essa coisa de você assistir TV no seu Xbox, né? Não lembro se vocês lembram Nossa, dessa época. conferência mais bosta da história dos videogames. Nossa, Pior momento do tipo Xbox assim, na história. você pode assistir baseball no seu Xbox e blá 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 blá. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Xbox, watch TV. Xbox, watch TV. Xbox, watch TV. Sports. Watch TV. Xbox is about to become the next water cooler. Então a Microsoft, ela tentou, né, com esse projeto do Quantum Break, só que, né, não foi muito pra frente, não foi muito bem recebido. E também porque acho que faltou um roteirinho ali, né? Eu acho que o jogo em si, a jogabilidade dele é até legalzinha, sabe? Você se diverte, de certa maneira. Mas a história é muito clichê, muito clichê. E ela não teve um fechamento tão bom, porque eu acho que eles tinham em mente continuar isso. Só que, né, não rolou, infelizmente. Aí. Deu errado. Contar uma curiosidade aqui, eu não sei se ainda hoje dá pra encontrar, mas eu sabia que um tempo atrás havia uma versão do Quantum Break que você podia comprar que não tinha a parte em FMV inclusa no pacote. Você comprava só a parte do gameplay de fato, sabe? Sério? Pois é, por mais bizarro que seja, porque esse esquema de fazer ele em streaming era exatamente porque você tivesse uma parte de jogo e uma parte assistível, né, com os personagens e tal, nessa parte da história. E aí eu não sei quem teve a brilhante ideia de falar assim, vamos vender só a parte que tem o jogo, né? Porque as pessoas querem jogar, não querem assistir, Caralho. porque viram que o projeto não daria certo. E parece que deu menos certo ainda. Eu acho que hoje você não consegue mais encontrar, mas houve um período que ela foi vendida. Só o game e uma parte só o FMV. Tipo, eu vejo o Quantum Break bem que o oposto do Alan Wake 1, contrário, assim, sabe? Ambos são jogos que querem focar na história. Alan Wake 1 tem um gameplay mais ou menos e uma boa história. Logo, gosto. Jogaço até hoje. Já o oposto é Quantum Break, ele quer focar em história e a história é a parte mais fraca, saca? Então, pra mim, acho que, Mas lá. eu achei isso também, porque assim, o Quantum Break, ele não tem tantas referências, sabe? Tipo, eu vou ver Quantum Break em Alan Wake 2 em Control? Não, você não vai ver. Você vai ver uma coisa ou outra, mas não é aquela referência que... É mais easter egg, né? É muito easter egg, não é algo que você vai fazer, uau, nossa, muito foda, olha que link que fizeram aqui, muito bom. Acho que é o único desse bando aí de jogo da Remedy que eu falaria pro ouvinte assim, vê no YouTube aí um gameplay, sabe? Vê algum resumo e o resto joga, beleza. Mas esse eu não sei se vale muito a pena. Aí, claro, né, o ouvinte vai saber se vai querer jogar, não vai querer jogar, aí o tempo é teu, irmão, vai na fé. Mas eu... você não é o Samuco, ouvinte. Você não consegue zerar Final Fantasy VII Rebirth em 2 dias. Então, tipo... um dia e meio, me respeita, Bruce. Um dia e meio. Pô, desculpa. Perdão, um dia e meio, audiência. 80 horas e 24. É isso. Isso, filha da puta. Oh, mercy. Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me.
When you're lost in your own company. And cut! Come save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. From the silence of screams, from the city of dreams, it's a dark ocean some morning. Agora sim, Alan Wake 2. Que joguinho bom de jogar. O principal dele é a história, show, beleza, mas antes de chegar na história, vamos falar um pouquinho de gameplay, porque é um joguinho gostoso de jogar também, cara. Eu achei que, assim, ele é simples nas mecânicas e tal, nada assim de muito... Meu Deus, sabe? Que parada muito incrível, maluca, mas ele é muito competente e as coisas originais, as coisas criativas que ele faz, dentro dessa mecânica simples dele, eu achei foda também. Mas a parte mais da hora é que são dos jogos em um, né, praticamente. Tu tem ali um jogo do Alan Wake e um jogo da saga. Eu, assim, né, gostei muito da personagem da saga. Porque, assim, é muito interessante porque essa é uma nova personagem, a gente tá conhecendo agora, né, no Alan Wake 2. O Alan, a gente sabe da história dele, então acho que é 10 anos depois, né, 10 ou 13 anos depois do sumiço ali do Alan. Então, o Alan a gente já conhece mais ou menos, a gente sabe o que tá acontecendo, só que a saga não, a saga é uma personagem nova. Então, eu gostei muito de como eles deram um desenvolvimento de personagem pra ela, sabe? Eu gostei demais, principalmente por ela ser essa detetive que, pra ela pensar nas pistas, ela entra naquele plano astral dela. Eu achei só... Nossa, isso primor. É muito foda. É. Isso é muito foda. Eu falei pro Samuka, enquanto eu jogava, eu falei, cara, todo jogo podia ter um codex, alguma coisa estilo Mind Place, sabe? Porque é muito genial, cara. Eu acho massa que, tipo, o jogo começa com a saga meio que do nada ali, tu fica meio que boiando no começo. Tu tem o começo do jogo ali como um jogo de tiro, terceira pessoa, investigação, tu é do FBI, não sei o que lá e tal. E até chegar no Alan Wake, de fato, demora um tempinho ali. E a saga, cara, é um gameplayzinho bem normal, entre aspas. Quando eu vi que era um jogo de terror, Alan Wake, eu pensei, puta, vem aí, sei lá, Resident Evil 7, né, tô fudido, não vou querer jogar essa merda, vou me cagar todo. E daí eu joguei com a saga e pensei, pô, não é. Parece Resident Evil 4, que é mais a minha vibe. E o jogo vai trocando de personagem de um pro outro, tem ali uma parte com a Alan Wake em seguida também, que é obrigatória no começo. Depois tu pode trocar de um pro outro e jogar boa parte do jogo meio que revezando, se tu quiser. O que é legal porque, cara, ambos têm mecânicas únicas, o Alan e a saga. E se tu cansa de uma, tu pode ir pra outra durante um tempo. E eu curti muito, cara. Eu joguei o jogo inteiro, por exemplo, revezando. Eu fui tipo, Alan capítulo 3, depois saga 3, Alan 4, saga 4, 5, fui indo assim. Até onde eu pude ir no final, daí fica meio que mais linear, né? Eu fiz isso também, cara. Eu gostei muito do início do gameplay ali com a saga. Eu acho que eles aprendem pra caralho com Resident Evil 4 e não é nem o remake, né? Você pensar que o Resident Evil 4 lá atrás fez uma transição muito grande pro jogo de tiro em terceira pessoa. Eles aprendem muito ali, você vê que tem muito know-how que os caras pegaram pra aplicar aqui. É uma gameplay simples, mas não simples no sentido negativo da palavra. Eles fazem muito bem aquilo que eles estão se propondo a fazer no jogo. Você tem uma gameplay com a saga, a gameplay pro Alan, em questão de controle, a maneira como você vai lidar com o mundo ao redor, muda um pouco, mas não tanto, então você tá ainda num lugar muito seguro. Mas, por exemplo, eu tenho momentos que eu tive mais tensão jogando com a saga do que com o Alan. E o oposto também acontecia em alguns momentos. Mas uma das coisas que eu achei mais legais mesmo é essa questão de você poder intercalar os dois. Então, você pode seguir toda a história da saga até um determinado ponto, ou toda a história do Alan, intercalar os dois, jogar tipo um capítulo cada, ou então avançar com a saga até um ponto, depois fazer um pouco do Alan. E isso é muito legal, porque a maneira como eles vão conectando os dois lados dessa moeda é muito interessante e muito instigador. Você quer sempre ver o que vai rolar com cada um deles. Porque que às vezes você tem a impressão de que um tá um pouco mais pra frente na história, o outro não. E aí quando você vê as conexões chegam, elas rolam. Puta, é muito, muito foda. É até massa que tu acaba tendo 3 jogos em um aqui, praticamente. Porque tu pode jogar uma vez intercalando, e tu vai ter uma experiência da história nesse sentido. Se tu jogar primeiro o Alan Wake com o Alan inteiro, depois com a saga, tem outra história diferente que tu vai receber, porque tu vai saber spoilers, entre aspas, da saga, por causa do Alan. E vice-versa, né? Então o modo que tu recebe a história do jogo é diferente de acordo com o que tu faz também. Isso é muito massa pra
quando for rejogar, inclusive. Por isso que eu acho que ele funciona bem ainda, igual o primeiro, pra jogar, tipo, um capítulo por dia, por exemplo. Alguns são um pouquinho mais curtos, ou então às vezes você precisa fazer a transição em alguns momentos da saga pro Alan, ou do Alan pra saga, pra encerrar capítulo. Mas eu acho que ele ainda funciona muito bem. E a maior parte do meu gameplay eu fiz assim. Então, tipo, eu terminava Saga 1, no outro dia eu jogava Alan 1. Aí eu voltava, Saga 2, Alan 2. E fui fazendo assim, e... Puta, minha namorada foi me acompanhando, ela olhava pra mim às vezes assim, com a mão na cabeça, olhando pra tela, tipo, caralho, o que aconteceu aqui? E ela falava, continua, joga. Eu falei, não. Eu quero guardar esse sentimento, eu quero usufruir disso igual eu usufruí lá atrás com o primeiro, sabe? Eu não fui alternando. Na verdade, eu fui. Por exemplo, tô lá jogando com a saga, aí eu encontro alguma pista, algum documento e tal, que ele incita alguma coisa da narrativa do Alan. Aí eu falei, será que isso vai ser falado no próximo capítulo do Alan? Ou até mesmo, se eu mudar pro Alan, eles vão abordar isso de alguma maneira? Sabe? Então, assim, quando eu achava alguma coisa interessante da história do Alan, que poderia interligar com aquilo que eu tava lendo, né, e tudo mais, eu mudava pro Alan pra ver o que tava acontecendo no mundo dele, sabe? Porque, assim, eu fiquei muito curiosa mesmo. Falei, nossa, será que tem uma certa interligação, né? Se eu tô aqui, o que o Alan tá fazendo agora, aonde que ele está, né? O que ele tá descobrindo. Fui alternando dessa maneira. Mas eu acho legal, eu acho uma maneira bem livre de você jogar, né? Eu gosto quando o jogo permite você fazer isso, porque não fica aquela coisa tão engessada linear, né? De certa forma, o jogo é linear, mas é a maneira como você quer conduzir a história. Então eu acho isso maneiro, assim, sabe? Tem jogos que vão te obrigar, né? Tipo, alô, Ragnarok, você vai jogar aquele ponto da história com um determinado personagem. Ouvinte, não o RPG Online, né? Não, o God of War. E aí, por exemplo, às vezes, dosar esse balanço entre dois personagens é muito difícil. Então, houveram vários momentos, enquanto eu jogava God of War, que eu não queria estar com a Atreus, cara. Eu queria continuar com o Kratos, porque a história do Kratos estava mais legal. Mas aí a do Atreus cresceu num ponto que eu falei, puta, quero ver o que vai acontecer. Puta que pariu, voltei lá no Kratos. E aí eu, caralho, mas não, que hora que eu vou continuar isso aqui, sabe? E ter essa liberdade é muito bacana. Eu pelo menos, acho que aqui no Alan Wake ela é bem dosada demais, cara. Bem dosada demais. E deve ser foda de fazer isso aí, né? Porque pra tu planejar uma história que funciona desse jeito, sem entregar muitos segredos que deixem sem graça do outro lado, cara, deve ser complicadíssimo. Eu nem quero imaginar, cara, como é que é a parede de post-it que eles têm lá pra toda a lore do Alan Wake e como é que eles planejaram isso aqui tudo, porque puta que me pariu. Por exemplo, cara, não é uma... Audiência, não entenda que eu não gostei do God of War por causa disso, tá? Eu acho o jogo muito foda, hoje eu tenho ele como um dos meus favoritos, assim. E não é toda a narrativa que permite isso, que nem o Samuka falou. Eu acho que não tem como fazer esse tipo de gameplay, né? Que tipo, você escolhe quando vai jogar com a Atreus, escolhe quando vai jogar com o Kratos. E é algo que é muito parecido, mas que não me incomoda, por exemplo, no The Last of Us Part 2. Eu acho que a maneira como a narrativa é contada lá, ela tem que ser contada daquele jeito. Senão não faz sentido o jogo. Eu curto a liberdade do Alan Wake 2. Eu acho que isso que é o ponto mais massa. Não é nem tipo, eu achei legal intercalar ou não achei. Eu achei legal que tu pode fazer o que tu quiser. Se cansar de jogar um pouco com o Alan Wake, se tá muito exausto de explorar o Dark Place, enfim, pode ir pra saga um pouco, que é mais tranquilo, às vezes, entre aspas. Ou pode falar assim, tô numa fase aqui da saga que tem que explorar demais, é meio que muito puzzle, tô meio trancado. Pode ir pra Alan Wake, pode trocar também de lado. Então, cara, só lados positivos, assim, dessa mecânica. Eu não vejo nada de ruim, assim, no que foi feito aqui no Alan Wake 2. É um dos pontos, acho que, mais altos do jogo, essa mecânica de trocar de história, assim. E esses dois lados da história, eles têm pontos em comum no gameplay e pontos diferentes. Uma pergunta que eu faço e que eu me fiz no começo do jogo, né, pra jogar isso aqui ou não. É assustador esse jogo pra vocês? Vocês ficaram, tipo, com um cagaço, assim? Eu acho que ele vai numa crescente em alguns momentos, mas não é tipo cagaço, sabe? Eu acho que existem momentos que são construídos pra dar uma tensão um pouquinho maior, mas ele não se compara a situações que eu passei com outros jogos de terror, tipo... Cara, a Casa Benevento em Resident Evil 8 não se compara em nada com o que o Alan Wake faz aqui. São propostas diferentes, claro, mas eu acho que não. Eu acho que o que pega mais ali mesmo foi o jumpscare. Teve vários momentos ali de jumpscare que eu falei, caralho, que porra é essa? Velha desgraçada. Nossa senhora, essa velha. Aquela velha. Vai tomar no cu essa velha. Eu acho que é um pouco da ambientação. Tem momentos que você fica um pouco mais tenso. Tipo, quando você tá em Bright Falls, explorando um pouquinho mais ali da região da mata, perto do lago. Puta, ali todo o ambiente é feito pra você ficar meio tenso, saca? Mas não é tipo aquele medo
Desgraçado. É um medo que você acostuma, né? Com aqueles jumpscare do Jequiti, sabe? Que aparece. Pã. Então. Eu não acostumei, não, cara. Eu tomei cagaço toda vez. Aquela bosta. No terceiro, eu já tava ok, sabe? No terceiro, eu já tava ok. Porque, assim, eu gosto muito de jogos de terror e tal. Então, eu acho que quando a gente joga bastante esse tipo de jogo, você já fica um pouquinho mais calejada. Não quer dizer que você ainda não possa, assim, perder umas 3 coronárias ali do seu coração. Não quer dizer. Você vai perder um pouquinho. Mas no terceiro, quarto susto daquele jumpscare, você já tá mais acostumadinho. Só que aquele comecinho da delegacia, eu fiquei cagada. Nossa, Aquele comecinho eu fiquei muito. cagada. Agora, do restante, assim, foi até que ok, sabe? Porque, assim, eu já conhecia os inimigos, eu já ficava pensando, pô, será que vai ser igual Alan Wake 1, que os inimigos, eles brotam do bueiro atrás de você? Que, nossa, que o respawn dos inimigos no Alan Wake 1 era um inferno, meio né? desgraçada, Era vou muito dizer assim, desgraçado. Eu não quero queimar a pauta, mas a hora que eu cheguei lá no asilo, ali eu joguei com uma falda geriátrica. Vamos falar disso aí porque, mesmo agora, olha, que eu ia citar esse asilo nossa agora, irmão. senhora. Essa fase inteira do asilo tem que se fuder, irmão. Essa fase No inteira. asilo, assim, eu lembro de 3 momentos Essa específicos fase inteira, cara. que eu me caguei. Um é óbvio que é o jumpscare da velha. O ouvinte que jogou e não lembra aí, vai lembrar, certeza, porque esse momento aí todo mundo se caga. Mas assim, a gente chega num corredor e tá o corredor vazio e no fundo tem uma janela com a velha em pé. Né? Filha da puta E tu demais, quer falar velho. com ela. E aí tu vai andando ali e tu chega nela, tu fala com ela, a tela pisca com a velha na tua cara berrando, ela some e desaparece. Irmão, ali assim, minha alma saiu do meu corpo, foi embora e voltou e me deu um soco na cara, porque não é possível, cara, aquela merda. E é isso que eu acho foda do jogo, cara. Ele é muito bem feito, a parte também técnica. Porque essa tensão inteira e esse quebrar no meio, se, vamos dizer, bugasse alguma coisa aqui e a velha, sei lá, sumisse antes, ou a iluminação ficasse meio zoada em algum canto do mapa, sabe? Pro terror funcionar como funciona aqui, tu tem que ter um jogo que tá muito bem feitinho, sem bug nessas partes. Não, cara, ele tá muito otimizado. Tá Eu muito vi bem vários feito. vídeos da Digital Foundry analisando efeitos de luz, né, a coisa mais técnica, mas, cara, ele é muito otimizado. Sim. Eu não tive um enrosquinho nesse jogo. Nem eu. E tudo Bizarro. É pra bizarro. contribuir, né? Contribui pra tudo que você tá gerando ali, cara. Isso. A ambientação, pra não quebrar o clima do momento. Imagina se numa das várias partes musicais do jogo que são fodas, você tem um enrosco ou um delay que seja, tipo, na letra, em relação ao som. Cara, você estragou a experiência. Essa parte inteira do asilo, assim, ó, puta que pariu. Então, como eu ia dizer, tipo, as 3 partes que eu me caguei. Fora essa óbvia da velha. Tem um momento que tu vai naquela portinha da espiral, no topo no último andar desse negócio aqui. Tu abre a porta, tu vai tipo, na porta, analisa a porta, e o Ati brota nas tuas costas e fala assim, ó, sai daí, irmão. Não, cara, esse momento eu falei, eu te amo, mas porra, vai se fuder. O cagaço como, que eu sabe? tomei, irmão, porque tava tudo vazio e aquele asilo é todo, tipo, meio assim, semi-iluminado e todo também macabro. Macabro demais. É foda porque, assim, eu não acho assustador um lugar todo fudido, sabe? Tipo, sei lá, um castelo abandonado, todo cheio de aranha, eu acho meio too much, assim. Eu tenho muito mais medo de ambiente que parece que tinha alguém ali ontem e agora tá vazio, saca? Que é o asilo aqui. E daí do nada surge o Ati nas tuas costas e faz um negócio lá em... que lembra que ele fala aquela merda lá? Cara, meu cagaço do Ati aqui. Não abre aí, irmão! Sai daí, irmão! É finlandês, cara? É finlandês, é isso É isso mesmo. Que eu não entendo, não sei o que ele falou pra mim, mas eu identifiquei como vai tomar no cu, sai daí. É isso que eu ouvi dele. Praticamente. Segunda parte. Tu tem que ir no porão dessa merda. Numa hora do jogo. Também é foda. Irmão, assim... alô você que inventou o porão. Vai se fuder, irmão. Inventar o porão. Pra que fazer uma parte da casa aqui embaixo da terra? Pra quê? Me explica. Não tem porquê. Não precisa fazer isso. Não dá. Então, assim, tá tudo escuro, tudo fudido. E eles botam aonde a porra do negócio que tem que buscar? No porão. Beleza. Aí tu ouviu lá a história de uma criança que morreu afogada no porão. E a velha tá no porão também. Ou não tá, tu não sabe. Aí tem lá uns filmes daquele Thomas Zane também lá no porão, meio bizarro lá tocando. Puta, esse porão inteiro... Eu nunca fui assim, acho que tão correndo numa parte do jogo como fui aqui, cara. Eu não fui, tipo, devagarinho andando com cuidado aqui. Eu contei até 3,
na porta do porão. Acaba logo. Entrei correndo, saí correndo. Loucaço. Você foi assim. tipo aquela cena do Jurassic Park, né? Que a mina tem que correr pela Nossa, isso. jaula do Velociraptor, saca? Exatamente tipo, vai, isso. desliga o disjuntor e sai. E tipo, deu certo pro Samuca. Eu, ali nessa parte, eu não conseguia tocar no analógico do controle. Eu falava, vai caralho, eu vou andar, vai vir jumpscare. Eu vou andar, vai vir jumpscare. Eu vou andar, vai vir jumpscare. Eu fiquei o tempo... E a cada um que não vem, fica mais com o cu fechado ainda, né, cara? Que merda. Exato. Eu fiquei esperando o tempo todo no porão, a cada curva que eu fazia, Isso. tela preta, grito, ate mandando me fuder. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Cara, é muito isso. A iminência, né? Eu acho que a pior coisa é o sentimento da iminência de que você vai se assustar. É. Isso é horroroso, é uma sensação horrorosa. Aí você... E tipo assim, não, ó, tô preparado. E você toma um susto e fala, filha da puta. Mas é muito bom, é muito bom. É muito bom. Mas agora, assim, a parte que eu mais me caguei, e aqui foi tipo um negócio visual bizarro mesmo. Do ladinho tem aquela enfermaria ali, o hospital dos velhos, ali, né, junto com o asilo. E ali aparece, pela primeira vez no jogo, aparece ali, brota aquele inimigo, que é... Nossa, que é do avesso. Metade do avesso pra baixo, assim. Cara, eu vi aquela porra e fiquei, que porra é essa, irmão? Cara, ele causa um desconforto muito grande a primeira vez que ele aparece. Você tá onde? No refeitório, né? Dessa No refeitório da clínica, eu acho isso que ali, aí, né? aham. E tá tudo meio zoado, porque tá abandonado, tá sem energia pra variar, né? Isso, Porque, porra... luz piscando, vai se foder. Bright Falls é o local que mais tem crise elétrica no Falls. mundo, tá? Alô, Enel, tá trabalhando lá. A hora que ele apareceu, eu também larguei o controle, eu falei, que diabrura é essa? E o Boromir do meu lado, tá ligado? Isso. Tipo, que diabrura é essa, velho? E aí, eu só sei que eu descarreguei a arma, eu nem liguei pra lanterna, eu falei, como que eu mato essa merda, velho? E morri, né? Obviamente. Ali foi game over, com certeza. E morreu. Cara, esse bicho é... Porque até ali, tipo, os inimigos são meio que humanos ainda, né? Tudo bem que é humano com uns negócios bizarros no corpo, que eles andam rápido e tal. Mas ali, aquele bicho desgraçado, espelhado do avesso ali, vai tomar no cu dele, irmão. Que não tem no cu, não é porque não tem bunda aquele bicho. Mas enfim, se tivesse, no cu tomaria. Nossa, Obrigado. defeca pela boca, velho. Meu Porra, Deus que do céu. bosta, irmão. Que cocô. Essa Nossa. parte é desgraçada demais. Que parte desgraçada. Cara, eu acho que toda vez que eu tinha que cruzar a floresta, que você vai atrás da bruxa lá, puta merda, eu fiquei numa iminência de que puta, essa bruxa vai aparecer, aí ela vai ser tipo aquele Nemesis que fica atrás de você, você tem que fugir. Sim. Eu fiquei o tempo todo pensando que ia acontecer isso, sabe? Olha, eu não pensei nisso. Nossa, cara, que inferno, porque eu lembro muito do Silent Hill The Room, que acho que é Sandler, é Sandler o nome dele, eu não lembro, o assassino, ele fica atrás de você, é um inferno. Aí eu fiquei pensando, Esse jogo não é de Deus. Esse jogo não é de Deus. Não é. Não é de Deus. Aí na floresta a mesma coisa, porque tem uns momentos da floresta ali que fica uma iluminação meio vermelha. Aí você vai, pronto, é aqui que eu vou com Deus, né? Vai ser nesse momento. Então, eu acho que a parte da floresta é que eu fiquei com mais medo, porque com mais aquele sentimento da iminência de que algo muito ruim vai acontecer. Porque a floresta, ela é escura, só a iluminação da sua lanterna e tudo mais. Tudo bem que o asilo também é assustador. Aquela parte do asilo da enfermaria lá é horrorosa. Mas ele até é uma parte mais autocontida. A floresta eu me perdia demais. Nossa, eu me perdi muito também, Kate. também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu já tava com medo, ainda eu vou me perder, né? Então assim, pô, que inferno. Então assim, acho que foi a pior parte pra mim, com certeza. Eu vou dizer que tem uma outra parte também que eu fiquei meio aterrorizado por conta de um medo particular, que foi o parque. Porque o parque abandonado ali, onde ele tá meio... Tem uma região meio inundada, que depois você consegue acessar e tal. Eu falei, parque abandonado tem palhaço, filha da puta. O Parque do Café. Isso, cara. Eu também andei ali assim, ó, tipo, no passinho. Eu parecia o Pernalonga jogando boliche ali no passinho, no dedinho. Eu falei, caraca, velho, eu não vou conseguir passar essa parte. E eu devo dizer que ali, quando começaram a aparecer aqueles inimigos que correm, sim, você não consegue ver também Sonic passando assim na sua frente, eu falei, nossa, velho, o que você tá fazendo comigo, nessa jogo? parte aí, cara, eu fiquei acho que mais tempo em pé naquele gazebo que tem ali com luz no meio da parada do que jogando, sabe? Fica em pé de boa ali, não, tô seguro aqui na luz, tá suave, não precisa sair daqui. Porque tem uma parte ali nesse parque, ali num cantinho, que tem um boneco do mascote do parque com um treco de fita verdade. que daí fala atrás, né?
Quando aquela porra riu, irmão? Nossa, vai tomar no cu. E a missão que você tem ali, que você tem que achar as coisas pra chegar no overlap, né? E aí, cara, você tem que achar uma fita também e montar um negócio, o poço, o celeiro. Meu Nossa, Deus do sim. céu, cara. Essa foi a missão que eu mais demorei pra fazer, pra abrir o overlap. De cagaço mesmo. Falei, nossa. Você vai e muito volta, cagaço. vai e volta, e também tem a questão de tipo, você não tá encontrando, e como é um cenário muito escuro, você não vê às vezes um caminho ali, né? Um caminho mais alternativo. Pô, eu não fui aqui ainda, sabe? Então, assim, isso confunde bastante. É. E como você tem que coletar todos esses itens pra você conseguir dar continuidade, putz, eu demorei também. Demorei bastante. Não, sem contar que conforme você vai pegando os itens, vai vindo a crescente da iminência, né? Que nem a Kate já Isso. tinha falado, a iminência do susto. E aí você começa a ouvir, por exemplo, os lobos lá na distância que você fala, ai caralho, vai dar jumpscare de lobo aqui. Aí você começa a perceber os runners lá, eu não sei o nome dele, vou chamar de runner, mas Tá enfim. ótimo. Aham. E aí você vai coletando as coisas e vai aumentando, até que você consegue abrir o celeiro e lá dentro rola uma treta, tem um conflitinhozinho, mas cara, ali eu demorei, viu? Ali eu demorei porque foi tenso. E isso que a gente falou agora há pouco de ser escuro, essa parte aí. Que jogo escuro e bonito e bem feito nesse sentido, porque como tu usa a luz como arma contra os inimigos, e como defesa, e como cura e tal, o jogo ser assim bonitão, ser assim escuro também é bem importante, né? Então isso também é uma coisa que é incomum da saga do Alan, que tu vai lutar usando a luz. O teu inimigo é uma sombra, então tu vai ter que tirar um escudo de sombra do inimigo com a luz por dentro da lanterna. Pode usar partes com luz pra ficar se curando, ficar protegido e tal. Essa mecânica é muito da hora, cara. E de novo, é um negócio simples, né? A ideia é simples, tipo de tu colocar uma camadinha a mais ali no combate, que não seja só atirar e desviar e tal. Mas que é muito bem feita. Que no Alan Wake 1 já era legal, mas aqui no 2 é muito massa. Não tem nada mais legal no Alan Wake 2 e no 1 do que tu achar uma flare gun. Não tem assim, não existe. Não tem, cara. E vou te dizer, a Remedy aqui mostrando que é uma das poucas empresas que sabe usar o Ray Tracing bem pra caralho. É. Desde lá do Control e aqui, cara, eu não me importei em nenhum momento de jogar esse jogo a 30 FPS, sabe? Eu coloquei no modo qualidade porque eu queria ver os efeitos mesmo. Cara, jogar isso aqui numa TV OLED, velho, com o pretão mesmo profundo ali na tela, nossa, é muito bonito, velho. É muito bonito. Você tá louco. Mas bom, fora o que é igual então pros dois aí, fala um pouquinho da saga, o que muda pra ela. E acho que o principal que muda, a gente falou um pouquinho agora há pouco aí, já citou, o Bruce deu assim uma palhinha, é o tal do Mind Place. Cara, o jogo, ele tá acontecendo ali, tipo, em tempo real, né? Quando você tá com os personagens, e ambos vão ter uma mecânica particular, né? O Alan tem a dele, que é o Writer's Room, e a Saga tem o Mind Place. E aí quando você aperta o Start, né, no controle, eu acho que no PS5 é o Touchpad, né? Não lembro agora. Ela vai pra uma salinha, como se fosse uma dessas cabaninhas norte-americanas, e assim, é instantâneo, né? Ela vai pra essa sala, e o jogo até avisa que enquanto ela tá na sala, ela ainda tá vulnerável no mundo real, então não é um safe place. E nessa sala ela tem uma dessas paredes estilo investigativas do FBI, não só, né, mas ela tem lá os casos, um armário com os fichários, os casos que ela tá acompanhando, e você consegue colocar a organização das pistas que você vai encontrando a respeito do desaparecimento do Alan. E como essa mecânica é bem instaurada, cara, nesse jogo, velho. Meu Deus, cara. Sim, perfeito. Eu fiquei, assim, muito abismado quando eu peguei o que essa mecânica tava fazendo. Porque conforme a história vai se desenvolvendo, ou você vai encontrando pistas, vai encontrando colecionáveis, ela vai arquivando tudo isso e você consegue ir complementando os casos e abrindo novas ramificações para situações. E uma outra mecânica que ela tem que eu também achei muito, muito foda, e que aí a Remedy também brilha muito no esquema dela de FMV e de sobreposição nas coisas, é o profiling que ela faz. Ela tem um momento que ela senta na mesinha dela ali e ela vai traçar o perfil de uma pessoa que ela tá interrogando ou que ela conseguiu alguma pista. E aí é como se ela ouvisse a terceira pessoa dela, a voz dela conversando com ela e a da pessoa ao mesmo tempo. É muito, muito foda, cara. Foda, Isso cara. foi um negócio que eu falei, velho, mais jogos com essa mecânica, sabe? Porque ela é diferente de muita coisa que a gente vê em menu de pause pra poder fazer acompanhamento, né? De documento, de lore. É mais ativo, né? É muito mais ativo. Eu acho que o único jogo esse ano que fez um negócio bem legal também foi o Final Fantasy XVI, com a Active Time Lore. Que é assim, instantâneo também, né? Você clica no personagem, quer saber mais sobre ele, eu não lembro, uma parada tá ali na tua cara. Sim. Mas de um jeito mais tradicional, é texto, né? Bonitinho e tal. E aqui você tem toda essa interatividade, você consegue organizar. Eu achei muito, muito, muito foda. É da hora que no F16, cara, é só uma wiki praticamente no jogo. É, uma wiki dentro, E o papel tá cumprido. Excelente, muito bom. Façam isso aí, por favor, pro Game Devs.
Mas no Alan Wake 2 é parte da história, a parada. Tu começa achando que é uma mecânica jogada, mas depois tu vê que não é, quem a saga é, o poder que ela tem e tal, tudo isso. E fora isso ainda, o jogo usa essa sala aí, a Mind Place, lá no final, pra fazer aquela parte que tu vê o teu quadro de investigação todo ali fudido, com um monte de mentira que tu tá vendo a saga se contar pra si mesma, e a Dark Presence tentando convencer ela que ela é uma péssima mãe, péssima agente da FBI, péssima parceira. Então o jogo usa a mecânica pra mais coisas que não só a mecânica seca. É muito bem feito, cara. Cara, esse uso dela no final me bateu demais, porque o jogo tem toda essa questão com a Dark Presence, né? Mas você vê que a saga tem algumas questões com ansiedade, né? A profissão dela, né? Vai mexer muito com aspectos psicológicos. E ali eu falei, puta merda, cara, quando eu tenho algumas questões que vão trigar a crise de ansiedade, é mais ou menos isso que funciona. E eu falei, olha como tem um aspecto psicológico muito bem feito no jogo, sabe? Pra você poder montar um Mind Place fazendo sentido. Porque o Alan também vai conversar muito com ele, né? Ele vai se questionar muito do que ele tá fazendo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais. Mas os dois são paralelos e ao mesmo tempo eles são muito concomitantes, tá ligado? É muito, muito bem feito. Eu acho que é um dos maiores destaques do Alan Wake 2. Essa questão do plano astral aí da saga. E como ela linka as pistas, né? Porque você tá ali jogando e tal, você descobre uma pista e você não sabe mais o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir. Aí você tem que ir lá no plano astral, olhar o quadro e ir colocando as pistas que você acabou de descobrir, né? Pra você linkar a sua próxima narrativa, o seu próximo destino pra continuar a sua investigação. Então eu achei isso muito bom, porque assim, alguns jogos você descobre a pista e tudo mais, aí você tem que entrar lá no menu, você tem que ir até o documento, descer lá, dar um scroll down, descer, procurar o documento, tá aqui o documento, esse daqui e tal. Então, eu acho que o Alan Wake 2, ele fez de uma maneira muito primorosa mesmo, essa questão das pistas, de como que você linka elas, porque assim, elas estão dispostas de maneira bem figurativa na sua frente, sabe? Não é só uma coisa escrita, é uma foto, é um personagem, e às vezes você clicando naquele personagem, a saga fala pra ela mesma, ou seja, pra você, né? A voz da saga conta desse personagem, porque eu vi ele em tal lugar, porque não sei o quê. Ele é assim, assim, assado. Então, assim, eu acho que é uma maneira muito boa do jogo te contar, né? Te dar mais pistas e adicionar mais coisas do que realmente tá acontecendo. Eu acho que você se perde bem menos quando é dessa maneira. Eu joguei jogo de Sherlock Holmes, joguei um jogo de Cthulhu também, que é investigação aí e tal. Eu gosto desse estilo de jogo assim. Mas nenhum eu me senti investigando tanto quanto eu me senti aqui com a saga no Wake 2, cara. Essa mecânica de juntar as pistas ali ativamente mesmo e tu desvendar as coisas é muito bem feita aqui. Fora que ajuda muito que a história é muito boa, então tu quer desvendar as pistas. Muito jogo por aí tem mecânica parecida, mas a história é ruim. Então tu fica tipo, desvendei a pista aqui, mas meio que é só pra terminar a quest, sabe? E aqui não é só pra passar o jogo. Eu queria saber de fato o que ia acontecer. Então tu ficar assim, quem que tá no culto aqui da árvore, aqui na parada aqui do jogo aqui? Quem que é o líder do culto da árvore? É esse filho da puta aqui? Será que é esse? Esse aqui participa. Caralho, olha só o que eu achei aqui de pista. Então tu ia achando isso e tu juntando ali os pontos é muito bem feito. Fora a utilidade prática de poder ver os colecionáveis, ver em qual área que falta pegar um bonequinho lá, daqueles negócios dos ritual bizarro lá. Tudo isso também ajuda bastante, né? Ter essa sala pra isso. Mecânica maravilhosa, maravilhosa. Obrigado quem inventou isso aí na Remedy, porque que parada foda. E a saga tem também um pouquinho de puzzles no jogo em si. Tem coisa que é matemática, inclusive, parece prova do Enem essa merda. Os baús que você encontra, né? Que eles são fechados. E daí você fica pensando, como assim? Que combinação é essa? Onde que eu vou ver essa combinação, gente? Aí você começa a abrir seus arquivos, você vai pro plano astral. E na verdade, às vezes, a resposta tá ali no cenário. E é você que tem que visualizar esse cenário, que observar mesmo, né, as coisas aí desse cenário, que a resposta tá ali, sabe? Então, assim, às vezes é observação mesmo. É você ir andando ali, dar uma explorada, porque às vezes a resposta está ali, né? Então, eu acho isso legal também, porque ele não fica só apegado a você a todo momento ter que ficar revisitando o plano astral pra você olhar o seu quadro, não sei o quê. Tem algumas coisas que estão ali, mas só por observação, às vezes você consegue, né, a resposta daquele puzzle ou até mesmo do cadeado do baú. E enquanto isso, lá no Alan, a gente tem
um jogo um pouquinho mais de terrorzinho, porque ele é menos combativo e mais de explorar uma coisa meio esquisita. E aqui a parte que eu acho mais da hora é que, enquanto com a saga tu tá no mundo real, então o mundo é confiável, né? Tu sabe que tem em tal lugar lá a delegacia, no outro é o teu carro, enfim. Com o Alan meio que fudeu. O mundo em si, que é o Dark Place, ele não é confiável. Então, o negócio do Alan que mais me fudia no gameplay é aquelas sombras de inimigos ali que a cada 10, só um te bate, mas tu fica tipo, tá, mas e se for esse que o próximo vai me bater? E se for esse? E se for esse? E aí tu gasta bala, tu gasta luz, ou tu não gasta? Essas paradas eu achei muito massa. E, de novo, eu nunca vi isso em nenhum jogo, eu acho. De tu ficar cercado por inimigos, mas de 10, 20, só um de fato querer te agredir ali. É da hora tu explorar esse mundo maluco e não confiável aqui com o Alan também, né? Eu acho que ali é a pressão, sabe? De você ver que tem muitos inimigos perto de você e você ativar o modo bundão mesmo, sair correndo. Mas eu acho que o que pega ali no mundo do Alan é que fica aquelas vozes, né? Alan, wake! Nossa, E, isso tipo, é o que mais pega. Isso, Nossa, cara, isso pega demais, bicho. Meu Deus do céu. O mundo dele é muito opressor, né? Sim, é muito opressor, exatamente. Porque você tá no Dark Place, então ali brota um inimigo de qualquer lugar. E acho que a iminência do susto vai ser muito maior, né? Elevada à enésima potência, porque, pô, você tá no Dark Place, né? Então você tá no mundo do coisa ruim. Então, assim, cara, pode acontecer alguma coisa ali a qualquer momento. E tem esse design de som que te deixa mais cagado possível. Né, que fica aquela repetição do seu ouvido. Acho que jogando de fone deve ser mais assustador ainda. Eu é que eu não joguei de fone. Eu joguei de fone com áudio 3D e o cacete ali. Eu joguei de fone e, cara, também. Assim, quando a vozinha de trás assim no teu ouvido, de um lado só, irmão. Eu joguei de fone ali também, cara. Nossa, eu sentei muito na farofa, velho. Quando eu cheguei a primeira vez ali no metrô, e aí você começa a ouvir a galera e tem as pichações que falam da Alice. Sim. E aí, direto, né, vem aquele wake, do nada, assim, eu falo, velho, o que tá acontecendo aqui? Cara, por isso que eu falo, o design de som desse jogo, assim, eu gosto muito. Não, gosto mas, pô, muito. O design de som é absurdo, cara. É absurdo, é muito absurdo. E aí, outra parada que é uma mecânica muito massa do Alan, mas que me pegou também muitas vezes no susto, foi a Angel Lamp, velho. Porque ele tem essa ferramenta, né, a lanterna dele é como se ela tivesse um gatilho que você consegue capturar fontes de luz e levar pra outro lugar. E às vezes você leva a fonte de luz pra um lugar que muda o cenário e do nada já tem um cara ali querendo te pegar pelo cangote, ou então você tá num cenário que é completamente arrebentado, desgraçado e não era daquele jeito, ou então é um lugar que tava um pouquinho mais amigável e aí vira assim portões do inferno. Eu falei, nossa, velho, eu vou sofrer demais no Dark Place. Eu sabia do momento que eu entrei que o Dark Place ia me ferrar. É um labirinto, né? O Dark Place, ele é Nova York, entre aspas, ali, uma parte, ali, um pedaço ali que o Wake tá vendo e tal. É o bairro dele, né? Isso, é. Mas, cara, tipo, o modo como tu... É tipo o que Control faz, né? Abre uma porta que aparentemente dá pra um prédio e tu sai numa outra rua do nada. Essas coisas de labirinto, assim, que tu não vê o caminho, que tu fica toda hora perdido, eu acho muito assustador. Tem parte que tu pega, abre uma porta, tem uma escada subindo... E aí tu abre a porta depois da escada e tá numa parte mais baixa que antes. E tu fica, caralho, que porra é essa? E aí tu volta e muda de novo de lugar. E essa incerteza de não conhecer o mapa é o que me fode a cabeça. Sabe? Cara, eu me perdi muito no Dark Place nas primeiras horas de jogo, cara. Nossa, e aí enquanto eu ainda não tava adaptado ao que a Angel Lamp fazia, meu Deus, cara, eu falava, eu não vou conseguir zerar esse jogo. Eu sou muito ruim. Posição geográfica 0. A mecânica dele também, que se assemelha da saga ao Mind Place, né, que é a sala da escrita, cara, é muito legal. E o design de som dela, quando você tá, por exemplo, em determinados lugares do Dark Place, e você descobre uma nova forma de recontar a história, porque diferente da saga, a do Alan vai servir pra remontar o Dark Place e contar a história que ele quer que aconteça pra ele poder sair de lá. Você tem aquela transposição da cena e as teclinhas da máquina de escrever, assim, frenéticas, porque ele teve a ideia e ele quer saber se ela funciona. E aí o cenário faz uma transição, assim, absurda e o cenário muda. Eu lembro que no hotel, a primeira vez que mudou ali pro culto da palavra,
E é uma cena de assassinato, assim, no melhor estilo iluminado, sangue pra tudo quanto é lado, tudo arregaçado, cortina cortada, símbolo ritualístico. Eu falei, Deus, eu quero ir embora, Isso. eu quero jogar com a saga, velho, eu quero jogar com a saga. Cara, é muito isso. Muito absurdo. Não, aquela parte também que tem no metrô também, que tem uma parte com a parede tudo cheia de símbolo com sangue. Sim. Nossa, esse pedaço também é fudido, porque tu vê o metrô, e quando tu muda a cena pela tua escrita ali na sala do escritor, aí é que o metrô muda pra aquela cena e eu fiquei tipo, caralho, irmão, pra que fazer isso? Não precisa o jogo não ser de Deus. E é massa como também tu fica daí pensando assim, pô, tá, peguei aqui uma nova ideia, que o Alan chama. E se eu pôr essa ideia aqui numa outra parte do mapa lá atrás? O que acontece? Aparece um novo colecionável, será? Aparece alguma coisa? Tem vezes que sim, tem vezes que não. Depende muito, varia bastante. Tem vezes que aparece o capiroto querendo te pegar, Exatamente. inferno. E aí, às vezes tu vai lá procurar um colecionável, tu acha o capeta na tua frente e tu, caralho, irmão. Nossa, que ódio. Aquela parte que você tá no cinema também, e aí que você tem que mudar a plateia, né? Tipo, tem a plateia do cinema, e ali é um lugar pra você poder colocar uma ideia nova. Nossa, ali o que eu sentei na farofa também, meu Deus do céu. Cara, tem muito inimigo ali, né? Tem muito inimigo. Eu olhei pela plateia com a lanterninha, os caras sentados, eu falei, Deus, sou eu de novo. Isso. Estou aqui. Alô, sabe? Deus. Porra. Tem uma parte no metrô Foi foda. que tu faz a cena virar lá outro negócio também e tu vê o metrô todo queimado, com gente morta dentro. Nossa, é tenso. E logo depois também tu tem que fugir da Dark Presence que tá te perseguindo, e passa por ali de novo. Nossa, essa parte é muito tensa, irmão. A Dark Presence ali me atropelou como se fosse o metrô passando por cima de mim. Eu véio. também. Eu não tive nem tempo. Não. Foi a única vez que eu morri com o Alan, pasme. E morri acho que uma vez fugindo do hotel, porque eu não sabia o caminho também. Eu tava urso do pica-pau lá dentro e eu não sabia o que fazer. Quem nunca? Todo mundo morreu ali, acho. Não tem como. Ali eu morri demais. Meu Deus do céu. É da hora que o pessoal usa a parte do Alan pra fazer referência também aos jogos do Remediverse aí direto. Tem uma parte no comecinho do hotel ali, que tu tá achando ainda o comecinho dessa parte do culto da palavra, com o assassinato ali e tal, que o Bruce citou. E eles narram uma cena de uma investigação que tu vê, tipo, aquelas visões, né, do Alan, assim. Que são, tipo, ecos, que o jogo chama de outra realidade e tal. Ah, é. E daí tu vê uma conversa de dois investigadores que estão falando de uma nova droga que foi criada e não sei o quê. Que é o começo do Max Payne 1, essa parte. Alô, Max Payne. Então, é foda tu começar a ver isso aí também, porque tu pega referência toda hora nessas coisas. Essas referências do Max Payne, a gente só não comentou que o parceiro ali da saga, né, é o Samuel Lagos, né? E o rosto dele lá em Max Payne é dele também, próprio, né? Então, assim, eu acho isso muito, muito legal, essa maneira como eles pegam a referência, né? Até, tipo, a forma como o comecinho, como é a narração, que ele faz uma pequena narração ali, que remete muito ao começo também do Max Payne, quando ele narra, né, que ele tá ali acho que é num quarto de hotel e tá chovendo e tal. Então, assim, tipo, as referências eu acho muito, muito, muito legais. Pena que, assim, os jovens que não jogaram Max Payne e que, gráficos ruins, nossa, ó, o peito da Lara Croft, triângulo. Não, o jovem tem que acabar, relaxa. Tem. Então, acaba perdendo muito disso, cara, porque, assim, é muito aquela sensação do Leonardo DiCaprio apontando pra TV, assim, eu sei. Isso. É isso. Exato, né? Cara, eu devo dizer que a hora que... Não, eu mandei mensagem, assim, instantaneamente pro Samuca, eu já falei, mas a hora que apareceu o Alex Casey e eu vi o rostinho do Sam Lake e aquela voz, nossa, aquela voz é o meu momento... Qual que é a trilha sonora lá que você põe, Samuca? Do Careless Whisper? Isso, meu momento Careless Whisper, porque eu falei, não, eu tava de fone, cara, e aí ele veio falar com a Saga, eu falei, meu Deus, como é que ela tá casada ainda, novinha? Que isso? Não tem como, sabe? Tipo, a voz desse cara... An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. Que jogo com vozes maravilhosas também, né? Puta que o pariu, irmão. E a atuação de fato, às vezes também, porque tem aqui um monte de cena também que é RMV. Porra, Alô Remedy, né? Que quer botar o pau na mesa e fala assim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Os caras botam um filme inteiro na porra do cinema do jogo. Não, genial. Vi até o final. Eu também vi até o final. Ó, eu vou dizer pra você, cara, que outra coisa que me pegou nesse jogo
foram os comerciais dos irmãos, o Jacob e o outro lá, que eu esqueci o nome agora. Muito bom. Eu não conseguia deixar de ver e sentir aquela coisa assim, cara, como esse comercial é estranho, como ele é desconfortável. E aquelas atuações forçadas, mas um trabalho de voz assim também, ó, pra falar, cara, eu tô odiando fazer isso aqui, ó. É um tédio, mas só tem a minha loja e ela vende tudo nessa cidade e eu preciso fazer isso. Cara, é muito bom, velho. É muito bom, é muito bom. É tipo aquelas lancherias de interior que a pessoa põe a própria foto segurando o lanche assim. Isso. É perfeito demais, cara. Muito bom. Os irmãos Cosquela, o Wilmo e o Iaco. Isso, Cosquela, isso aí. Mas é a mesma pessoa, né? Os irmãos. Não sei se vocês separaram. Eles são... Não, eles Não são... é possível. Oi? Não. Não é possível. É tipo Phoebe. O ator é o mesmo? É tipo É o Phoebe no ator Friends. mesmo. Não é possível. Que? Que Não, sensacional, peraí. cara. Como assim? Não, peraí, momento. Alan Wake Wiki. Eu tô aqui exatamente agora. Eu estou aqui. Não, que isso, irmão? É a mesma isso? pessoa. Peter Franzen. Peter Não, Franzen, eu como vou entrar no... não. Eu vou achar ele no Instagram agora, eu vou mandar um beijo pra ele. Peraí. Que absurdo, irmão. Como assim? Nem fodendo. Ele tem, achei aqui, ó, verificado. Acabei Manda de aí. achar. Hugs from Galinha Viajante, manda pra ele. Puta que pariu, ele fez Vikings. Nossa, ele fez Vikings. Ele fez Vikings, Meu Deus do Não, esse céu. jogo tá de sacanagem comigo. Esse jogo tá de sacanagem, cara. Você tá de brincadeira comigo. Não, e como se não bastasse tudo isso, Poets of the Fall, banda que eu amo desde sei lá quando que eu gosto dessa porra já, criou um alter ego chamado Old Gods of Asgard, e os caras fazem música pra Remedy faz um tempão já. E, irmão, a trilha desse jogo é uma sacanagem, cara. Vai tomar no cu. Sim. Vai tomar no meio do olho do cu do Odin ali, porque, cara, que parada absurda, irmão. Assim, começa que a gente já esperava algo bom de música aqui, porque em Control a gente tem um momento foda com música. Então eu queria pelo menos isso. Eu sabia que ia ter uma hora com música foda no jogo aqui e tal. Mas achei que tinha uma hora boa com música. Achei que fosse ter uma só. É, pois é. Não, tem um fodendo álbum inteiro da banda fictícia do jogo aqui. A gente interage muito com eles nesse jogo, bem mais do que no Alan Wake 1. E eles são parte da história de fato, são parentes da saga inclusive. E tem umas partes de gameplay absurdo aqui. E aí assim, eu tenho que citar aqui essa hora, a gente tem que falar aqui do momento, da porra do musical. No capítulo 4 do Alan Wake, o We Sing. We Sing. Que eu fiquei meia hora em pé, minha casa batendo palma enquanto eu via essa parte. Cara, eu joguei essa parte em pé também. Pode Eu parecer joguei em pé, brincadeira. Eu estava, assim, alucinado. E eu fiquei mais alucinado ainda porque também no capítulo 4 do Alan Wake 1 é quando você encontra a primeira vez os irmãos tocando. E aí você tá na fazenda deles lá na loucura pra se proteger dos Taken. E aqui você tá... Puta merda, cara. Você tá no programa do Mr. Door, fugindo pelo estúdio. Cara, é muito genial, assim, cara. Não tem adjetivo. Eu não tenho adjetivo. Me faltam palavras. Não tem, é. É o melhor momento dos games do que eu já vi, acho que dos últimos, sei lá quantos anos aí, cara. Eu só não vou dizer que é o melhor, porque melhor ainda foi eles fazendo esse momento no Game Awards. Sim. Quando os caras subiram no palco do Game Awards e começaram a tocar, eu falei, Irmão, Remedy, você, ó. Eu falei isso pra um monte de gente que eu conheço aqui. Eu falei assim, se não rolar no Game Awards isso aí, eu vou ficar puto. Palmas. Vai ser o desperdício maior da história da humanidade, Não, palmas, cara, essa porra. E palmas, rolou, palmas. Eles fizeram. Que rolou, a Remedy, cara. ela tá assim, ó, panteão mesmo, porque não é possível, cara. E assim, é bom citar aqui, né, pra quem não sabe essa história na audiência aí, que essa parte ia ser cortada, se dependesse do pessoal aí, higher-ups da Epic, da Remedy, enfim. Samuel Lagos foi lá e falou assim, ó, não, quero pôr isso no jogo, faz parte. Irmão, a melhor parte do fodendo jogo. Obrigado, Sam Lake, porque brigou por isso, cara. Que parte maravilhosa, porque não é uma parte jogada de novo só. Ela faz sentido pra história, ela tem gameplay da hora também, não é só tu vendo música acontecer, porque tem uma jogabilidade bem massa aqui de exploração daquela parte ali, parte de combate junto e tal. Mas o trabalho que tem com a música pra sincronizar com as coisas do jogo que tá acontecendo... é muito absurdo. É um negócio de louco. Eu não sei como que isso aqui foi feito, não faço ideia, irmão. Porque, cara, assim, ó, parece que tudo se encaixa. E daí depois eu fui ver na internet vídeos disso aí, pra pessoal reagindo a isso, jogando isso aí, gameplay e tal. E o pessoal joga diferente do que eu joguei. E se encaixa igual, irmão. Mano, é bruxaria essa porra. Eu queria muito um documentário do making of desse jogo. Eu queria muito. Sabe, assim, com o dia a dia dos caras, as ideias, o brainstorming. E, cara, como é bom quando uma empresa pode trabalhar com o que ela quer trabalhar. Sim. Que nem você falou, imagina se o Sam Lake não bate o pé e os caras cortam. Óbvio que hoje a gente já tem o produto final, a gente sabe como é, mas
Cara, não tem como imaginar o Alan Wake sem um momento musical. Não dá pra imaginar o Control sem dá, a porra não do dá. Take Control explodindo na sua cabeça no final do jogo, tá ligado? E aí, é isso que a indústria não entende, velho. Deixa o developer trabalhar, porra. Deixa ele pôr a ideia dele. Imagina se você chega na porra do Michelangelo e não deixa ele fazer o Davi, caralho. Um adendo ali dessa apresentação, né, que a gente tem o Mr. Doors, que é o apresentador do programa, né, que é tipo se fosse um talk show, né, ali. E Isso, é. ele é interpretado pelo David Harwood. Eu acredito que se o Lance Reddick estivesse vivo, ele interpretaria o Mr. Doors, porque ele interpretou no Quantum Break, né, o Martin Hatt. E no Quantum Mr. Break, Hatch, isso, aham. no Quantum Break, o Mr. Hat, ele podia viajar no tempo, né? Ele conseguia manipular o tempo. Isso tem algumas coisinhas ali do Alan Wake 2 e tal. Então eu acredito que eles chamariam nesse Reddick, que infelizmente, né, faleceu. Só uma dedo. Ó, gente, eu vou falar de Dash de novo. Que surpresa! Ele era um personagem de Destiny, um personagem muito querido de Destiny, e no dia que ele faleceu, a comunidade toda prestou homenagem, né, pro Lance Reddick. Ele era muito fã também do jogo de Destiny, e ele era muito fã de videogames, então por isso que ele sempre foi muito engajado em participar de muitos projetos de videogames, né. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. Alan Wake 2, o jogo dos retcons no bom sentido. É uma coisa que eu comecei a reparar e comecei a pensar sobre quando eu comecei a ver aqui a história do jogo até o final e analisar aqui e digerir a história e tal. É um jogo que tem uma história muito meta, é um jogo que tem uma narrativa muito maluca e de propósito, inclusive, com certeza. Mas pra falar do Alan Wake 2, a gente tem que falar um pouquinho de alguns termos, algumas coisas importantes do Alan Wake 1 primeiro. Que são o Alan, o próprio Alan, quem ele é no Alan Wake 1, o que ele faz da vida, como é que ele chega aqui no ponto do 2, acho que é bom falar um pouquinho sobre isso. E o que é o tal do Clicker, o botãozinho da luz, o Dark Place e Dark Presence, e o Mr. Square, que aparece bastante na série inteira aí. Quer falar um pouquinho do Alan Ibrus? Quem ele é, o que ele faz da vida? Cara, o Alan, ele é um escritor de grande sucesso, um escritor fictício, né? De grande sucesso nos Estados Unidos e no mundo. E ele, no primeiro Alan Wake, no começo do jogo, ele tá passando por uma crise, por um bloqueio criativo muito grande. Então ele e a esposa Alice, que acho que também é importante falar aqui, vão pra Bright Falls com o intuito de dar essa relaxada, tá ligado? Curtir esse lugar bucólico. Se eu não me engano, Bright Falls é em Washington, né? Nos Estados Unidos. Washington, uma perfeito. regiãozinha ali de Washington. Quando eles chegam lá em Bright Falls, ele já se depara com uma fã, assim, assídua dele, porque ele acabou de lançar um livro e pegou um momento de férias ali. E a Alice, ela vai presentear o Alan com uma máquina de escrever. Ele fica putaço com ela porque ele não queria fazer essa viagem com o intuito de pensar em trabalho, de escrever e tal. Ele chega até a ser bem escroto com ela, sabe? Macho tóxico, né? Nesse comecinho do jogo. Só que aí o que acontece? Eles estão numa cabaninha, eles param em Bright Falls pra pegar a chave da cabana, vão pra essa cabana, que é onde eles vão passar o período. E lá a energia acaba e a Alice tem fobia de escuro. É nesse pequeno intervalo em que o Alan tenta ir até o gerador de energia para poder retomar tudo ao normal, a Alice desapareceu
ele só escuta ela caindo no lago que tá ali por perto da cabana, e a gente tem esse começo de jogo que vai apresentar a gente, inclusive, pra Dark Presence num escopo muito menor ainda, mas que é algo que vai percorrer aí, tanto o primeiro quanto o segundo jogo como um todo. Perfeito, é isso aí. Acho que é isso, né? Eu não falei do Clicker nem do Dark Place, mas beleza, acho que o Clicker dá pra falar mais pra frente. Dá sim. Tu citou Dark Presence, Dark Place aí. A Dark Presence é a gente vai falar dela no Alan Wake 1 como uma entidade, tipo, cósmica, eterna, sei lá, uma coisa bizarra, meio Lovecraftiana, assim, meio Lovecraft mesmo, meio Cthulhiana. E ela fala, tipo, pro Alan uma vez no Alan Wake 1, ela fala assim, pô, eu existo muito antes da primeira obra de arte que você já fez. Porque tem uma relação muito forte com obra de arte. Dark Presence era um ser esquisitão ali, uma entidade maluca que torna real obras de arte esquisitas. A princípio é isso. Você sabe que eu interpreto ela muito como a materialização do bloqueio criativo? Tipo, depois que eu zerei o 2 e revisitando o primeiro em alguns pontos, eu falo, porra, a Dark Presence talvez ela nasça da falta de capacidade que às vezes o artista tem de criar, tá ligado? Por isso que ela cria coisas tão bizarras, tão malucas, desconexas, que não fazem sentido, mas aí sou eu com a minha pequena teoria aqui, a minha pequena interpretação do que ela pode vir a ser, porque se ela só se materializa com arte, tá ligado? Eu acho que ela vem desse escopo do tipo, porra, minha arte não é boa, eu não consigo produzir aquilo que eu quero. Esse tipo de vibe, sabe? Faz sentido. Faz muito sentido. Muito sentido. Até porque o Alan Wake 1 deixa bem aberto o que ela é de fato. Ele deixa ela muito aberta, né? Mas aí, por exemplo, é a partir do momento que ele se conecta com a Dark Presence a primeira vez ali no lago, que ele começa a encontrar os manuscritos da história que ele tá criando, e aí ele entra nessa vibe de, porra, será que o que eu tô escrevendo tá virando realidade? E aí tem inclusive o Clicker, né? Porque ele vai usar muito do artifício do Clicker, que é um aparato, é um interruptor de abajur desses antigões, liga e desliga. Isso. Que ele usava como uma espécie de amuleto quando ele era pequeno e tinha medo de escuro. A mãe dele ensinou ele que toda vez que ele clicava naquilo, ele não precisava mais temer o escuro. E aí ele começa essa jornada pra buscar esse aparato pra poder vencer a Dark Presence dele, tá ligado? Eu gostei dessa teoria aí do Bruce. Tanto é que, assim, só pra ressaltar, quando a gente termina o Alan Wake 2, é inevitável, pelo menos pra mim foi inevitável, pesquisar no YouTube o ponto de vista de outras pessoas, né? Porque às vezes o que as outras pessoas têm de interpretação desse jogo, pra o que seja Dark Place, essas coisas que ficam, entre aspas, em aberto, eu acho muito legal. Tipo, o Bruce falou uma coisa que eu não ouvi em lugar nenhum e, assim, pra mim foi, assim, sabe? Muito bom. E o Mr. Swap, assim, eu entendo que o Mr. Swap é como se ele fosse um rascunho ali do Alan Wake, mas, assim, com pontos em que tem só os pontos negativos dele. Ou, tipo, aquela pessoa que ele não gostaria de ser, que ele tenta deixar de lado, né? E acabou criando um monstro, né? Acabou criando um monstro dele mesmo. Porque ao decorrer do jogo a gente vai vendo que, assim, ele não é um santo. Não é totalmente um santo. Muito pelo contrário. Mostra muita coisa. Muito pelo contrário. Então ali o Mr. Swap é uma materialização daquilo que ele não gostaria de ser, mas que ele é, realmente, né? Pensando nessa linha aí que a Kate falou também, que com o decorrer do jogo a gente vai vendo que o Alan não é essa pessoa tão boa, né? Tipo, ele é um artista, ele é ídolo pra muitas pessoas e acho que ele é uma grande marca, assim, do tipo, nunca conheça seus heróis, tá ligado? Nossa, é muito. Logo quando ele chega lá em Bright Falls, né, ele encontra com essa fã dele que é, uma leitura assídua de Alan Wake, ela adora as obras dele, ela já tá com o último livro dele, assim, mais recente, e ele é bem escroto com ela, sabe? Ele é aquele cara que, tipo, porra, eu não quero falar com fãs, eu não quero falar com bandeirantes, tá ligado? Isso. Ao longo da história a gente vai vendo o ponto de vista da Alice. E em vários momentos ele não sabe lidar com a fama, ele entra na bebedeira, ele passa noites em claro, assim, com as coletivas de imprensa, com os rolês que ele vai dar por conta da carreira, ele não sabe balancear isso. Então é muito legal ver que, tipo, o Mr. Scott é o lado negativo dele mesmo, né? Aquilo que se materializa dele pra ser o pior do Alan Wake. E daí no fim das contas, no final do 1, né, ele faz um monte de coisa no 1 pra poder salvar a Alice. E no fim do 1 ele aparentemente salva ela, a gente acaba com isso na cabeça. E ele fica preso no Dark Place, que é essa dimensão bizarra onde a Dark Presence está ali dominando e tal. Então todo o Alan Wake 2, a ideia do jogo, a princípio, é o Alan Wake fugir. A gente entra no jogo pensando isso. Bom, vai ser um jogo sobre a fuga do Alan Wake do Dark Place. E aí, a primeira coisa que eu me impressionei com o jogo já logo de cara é que tu joga 1h30 e aparece o Alan na praia.
No foda. Fugiu. Cara, nessa hora eu fiquei assim, tá, não sei pra onde vai a história. Não entendi, não sei o que fazer. Cara, você sabe que quando eu joguei ali, ele apareceu na praia, eu falei, não é ele. É o Olha Só que aí. conforme você vai guiando, né, a história, você fica em dúvida. Mas eu juro pra você que eu não me surpreendi, tá ligado? Tanto quando a revelação vem, realmente eu falei, filha da puta, foi ele que escreveu pra escapar e o Alan realmente tá lá. Queimei pauta, foda-se. Cara... Não, agora é loucura, isso aí, vamos lá. Nesse primeiro momento, quando ele chegou ali, porque também tem aquela... A gente começa a jogar com o Alan e a gente não tem muita noção da linha temporal do que tá rolando. Tanto que no final, lá, quando você vai jogar com a saga na Dark Summoning, você voltou no tempo, o que tá rolando? Loucura, né? O ponto disso é que tu vê o Thor e o Odin no mundo do Alan, presos no Dark Place, e também fora com a saga. Fica assim, caralho, onde é que eles estão então? Que porra é essa? Exato. O que tá rolando? E aí, tipo, quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, beleza, não é ele. E conseguiu fugir. E aí, quando eu comecei a jogar com o Alan, intercalado com a saga, vendo ela interrogar o Alan lá no mundo real, vendo o Alan se encontrar pelos overlaps com a saga, eu falei, velho, tem zica, esse filho da puta escapou e ele vai atrás da Alice, tá ligado? Cara, eu fiquei com o cu na mão o jogo inteiro e ele vai atrás da Alice, ele vai atrás da Alice, ele vai atrás da Alice. Puta, vou queimar mais pauta, caralho, eu não posso falar. Não, foda-se, agora... Relaxa, o loop não é um loop, é uma espiral. É uma espiral, né? Fica tranquilo. Cara, quando ele... Eu fiz essa conexão também porque a mesma maneira como ele interage com a Jessie no Control é a maneira como ele interage com a saga. O Alan não podia estar na praia, tá ligado? Tipo, mano, não tem como, ele tá no Dark Place, ele ainda tá preso, a saga ainda tem que fazer o summoning, e aí eu interpreto que a hora que ela faz o summoning, quem ela traz mesmo é o Alan. E aí... eu fiquei muito com aquela. A Dark Presence, ela precisa de uma materialização. Sim. Porque ela é uma criação, né? E aí, como a Kate entende mais do Control do que eu fico na dúvida de qual é o objeto de poder que influencia aqui. Se é o clicker, ou se é a máquina de escrever, ou se são os dois. Na teoria são os dois, porque você tem um documento do Control que ele fala do clicker e a máquina também. Mas eu acho que a Remedy, ela colocou os dois pra deixar muita coisa em aberto, né? Pra ela poder ramificar mais, né, a história dela e não focar só em uma coisa só. Porque assim, na teoria eles não saberiam se eles teriam continuidade no jogo, né? Então acho que eles deixaram muita coisa ali em aberto pra poder aumentar, amplificar ainda mais esse mundo. Tanto é que, assim, eu tô muito ansiosa pelo Control 2. Nossa, nem fala. Eu tenho certeza... Nossa, eu também, pelo amor de Deus. Esse aí, a hora que aparecer pré-venda, eu tô jogando dinheiro na tela. Pelo amor de Deus. Isso. Esse aí vai passar no cartão e a Kate do futuro que se preocupe com isso. Que resolva, né? Isso. A Kate do passado quer que eu jogar. Eu gostei dessa coisa que a Kate falou deles não saberem, a Remedy em si não saber pra onde eles conseguiriam seguir com o jogo, né? Por exemplo, o Alan Wake 2 podia ter sido um fracasso imenso, enquanto o Control ainda é uma franquia que, tipo, muita gente gostou, né? E eles teriam como continuar nela. Mas corrijam-me se eu estiver errado. O clicker fica com a saga, então, no final do jogo. A máquina tá no Dark Place. Porque eu entendo que tem isso também, sabe? Tipo, a máquina que realmente tá funcionando, ela é uma cópia lá na Oldest House, e quem tá usando a máquina tá no Dark Place, entende? Porque eu entendo que a máquina sem o clicker, ela é metade da coisa só. Tipo, ele pode escrever, ele vai alterar o loop, mas ele não concretiza, tá ligado? E, tipo, o clicker, teoricamente, tá, pra mim, o clicker tá com a saga. Eu entendo que ela ficou com ele. Porque foi ela quem usa por último, né? Foi ela quem usa por último. Eu também entendo que ficou com ela. Eu acho que, por exemplo, o clicker é o ponto de conexão agora pro Control 2, porque, porra, eles pegaram um dos objetos de poder mais poderosos. E aí, talvez uma conexão pro Control 2 seja, e se o clicker consegue alterar tudo que todos os outros objetos de poder fazem? Se ele consegue tornar real de fato tudo que os outros objetos de poder fazem, tá ligado? Então, e essa brincadeira de tornar real é o que eu acho foda no jogo, porque é por isso que eu falei que o jogo é muito meta, né? Se tu perceber, tipo, o Alan Wake 2 em relação ao 1, ele tem muitos retcons, aparentemente. Até coisa de gameplay, por exemplo, assim, no Alan Wake 1, quando tu mata um Taken, eles aparecem. No 2 fica um corpo no chão. Aí fica assim, tá, mas... Dá a entender que você matou a presença, né? Você não matou a pessoa. Então, mas tipo, no 1 não era assim. Aí tu fica assim, tá, mas que esquisito, que estranho e tal. O que eu acho que tá rolando aqui? E a Remedy é filho da puta. Os retcons, eles são, tipo, como se o clicker tivesse agido na gente, no jogador. Tipo, tu viu no jogo ali a nova realidade porque o clicker fez aquilo ser real. Então, pro jogo, a lore agora é essa. E isso aí, cara, é coisa pequena e grande, cara. Por exemplo, a Dark Presence
No Alan Wake 1, a gente falou agora há pouco, né? Ela é essa entidade cthulhiana, Lovecraftiana, um ser bizarro, uma força maligna das trevas, sei lá. E ela dá a entender que ela é muito mais poderosa e muito mais antiga do que qualquer coisa, qualquer obra de arte humana, enfim. E aí no 2, segundo a lore do Alan Wake 2, a Dark Presence é uma parte da história do Alan Wake, que ele escreve e que ele prende num loop ela e depois ele foge. Tanto que no Alan Wake 2 a moral é essa, né? Tipo, ele escreve toda uma história de terror pra que ele se sacrifique no final, prenda a Dark Presence no loop, mate ela e possa fugir, possa sair, possa ir embora. Então, o que eu acho que tá rolando é o seguinte: tu tinha um cânone do Alan Wake 1, e aí no 2, tu tem um cânone diferente, mudado, de propósito, pra que o jogador sinta como é ter a história modificada. A gente tá vendo uma história do Alan Wake 2 que é diferente, e a gente vê vários fatos da história que a gente tinha como verdade sendo agora mudados por consequência da ação do Alan contando a história de modo diferente. E daí, com o poder do clicker, isso vira real. E quando vira real, não é real, tipo, só no jogo, no universo do jogo. É real pra gente, pro jogador, saca? A nossa realidade, que a gente tinha como verdade até o Alan Wake 1 e o Control, agora não existe mais, agora é outra. E é isso que costura com o que eu falei no começo do episódio sobre o Alex Casey e o Max Payne, por exemplo, a gente comentou ali. Na minha cabeça, o Alex Casey é o Max Payne de fato, não é só uma referência, não é só uma, sabe, uma piscadela de olho assim que a Remedy deu pra si mesma ali. É o personagem de fato, porém quanto nome. Porque agora o nome dele é Alex Casey. Só mudou a realidade e agora ele não é mais o Max Payne, entendeu? Ele não passou por todos os traumas que o Max Payne passou, mas quem escreveu a história dele pra ele chegar naquele ponto foi o Alan. Puta que pariu, caralho. Isso. Estou andando pelado no meu barco. Exatamente. Puta que pariu, tirei a roupa. E, cara, fora isso, ainda acontece. Olha só como tudo se encaixa e é foda. A Dark Presence é uma entidade, então, que influencia artistas a fazerem coisas bizarras. Show. Uhum. Se a Remedy integrou o mundo real à história do Alan Wake 2, nesse sentido, tu pode imaginar o seguinte: algum game dev um dia fez o tal lá do Max Payne baseado na história do Alex Casey do Alan Wake 2, no passado. Uhum. Sabe? Tu começa a ir tipo, nesses caminhos assim de loucura, porque o jogo tem esse tema de loop. E o jogo mostra pra ti muito claramente, desde o Alan Wake 1 já, que a Dark Presence não liga pra tempo. Foda-se. Né? O Alan Wake fala que ele tinha pesadelos quando era criança, já pela Dark Presence influenciando ele, porque no futuro eles se encontram. Então tu pode começar a pensar assim, tá, então de repente o Quantum Break é um jogo que foi criado por uma pessoa no mundo real aqui nosso, que pela lore do jogo, a Dark Presence que inspirou. E agora mudou, e não é mais o nome do cara, não é mais agora, não sei o que lá, Break, agora é o nome do carinha lá maluco lá, do detetive que fica no Dark Place. Que fica no Dark Place, né, que ele tá preso lá. E o Max Payne agora também se chama Alex Casey. E então tu começa a pensar nesse sentido aí, e se for isso mesmo, se eles estão realmente integrando a lore do jogo com o mundo real aqui, e alterando o canon e fazendo retcon aí de propósito, cara, que história foda, irmão. Então, cara, isso é foda. É muito da hora isso. Isso é foda, e aí eu penso muito nesse aspecto de não ser um loop, um espiral, que é a frase assim que pega, né? Tipo, é o choque. Sim. O espiral, você colocou até aqui no roteiro, né? Ela deve ter um fim, porque eu tô imaginando que você pega o espiral do começo mais amplo pra o afunilamento e o encerramento dele, né? Sim. Eu tô encarando esse universo dele ao contrário. Ele era uma coisa que tá cada vez mais crescendo e englobando outras coisas dentro dessa mesma história, entende? Então, por exemplo, ele começou lá no Alan Wake, e aí era um loop. Pô, mas esse loop começou a envolver outras pessoas. Envolveu a saga, envolveu a família. Antes de envolver a saga até, envolveu o Thor e o Odin, envolveu a própria garçonete lá de Bright Falls, que agora ela parece ser muito loucaça, mas ela é uma chave essencial pra poder ajudar a saga na história, pra poder libertar o Alan, porque ela sabe que o Alan tá preso. Então, tipo, ela só vai comprovando que, cara, quem saiu foi o Scott, não foi o Alan. Eu consigo me comunicar com o Alan, tá ligado? E aí essa espiral pra mim, ela é ao contrário. Ela tá se expandindo e englobando outras coisas e assim, ó, tá afetando. Isso aqui agora faz parte dessa história. E aí vai passar e vai fazer parte dessa história também. Então, por exemplo, o Control pra mim é uma próxima virada ali do espiral, mas englobando mais coisas. Tudo dentro do que é o Alan Wake, do que é o conceito da Dark Presence e do que pode se tornar real ou não. Cara, tu citou a espiral ter dois finais, né? Um pra fora e um pra dentro. Olha só a cabeça agora explodindo, se liga. Tem uma parte que tu vai no orelhão com o Alan e ele fala com ele no futuro. Uhum.
E o do futuro fala pro Alan, que tá jogando agora, que tá contigo ali, assim. O Alan pergunta pro do futuro: ah, mas eu vou escapar? E o do futuro fala: sim e não. E os dois pela sua escolha. I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. E aí tu pensa o seguinte: quando tu acha que é um loop a história, um loop não tem fim. O loop rola sozinho, né? Tá ali parado, começa de novo e foda-se. Quando o loop vira uma espiral, tem 2 finais. Um pra dentro, um caindo pro fundo e pro meio, e um saindo. No final do New Game Plus aqui, o Alan Wake escreve o tal do Final Draft, o último rascunho da história, que é do livro dele, que é o Return, que é pra sair do Alan do Dark Place. Inclusive, vale um parênteses aí, né? Os livros do Alan Wake, que são 3, eles equivalem às 3, assim, grandes etapas da jornada do herói. Que são Departure, que é partida, Initiation, iniciação, e Return, que é o retorno, que mostra o herói saindo do seu lar, enfim, indo pra algum lugar, conhecendo aquele lugar, tendo um poder novo e voltando. Então essa é a jornada do herói que o Alan faz durante a série até aqui. Essa seria tipo o fim da espiral pra fora. Enquanto isso, tem lá dentro ainda do Dark Place um outro Alan indo pra dentro, caindo pro fundo. É, porque ele ficou lá, né? Porque ele ficou lá. É isso que, tipo, o jogo fala pra ti. Tu vai sair e não também. Então, beleza, um saiu, tu pensa, final feliz, o Alan conseguiu sair. O Alan prendeu lá a Dark Presence lá, matou ela com a bala de luz e saiu no final do loop, da espiral. Show, maravilha. Mas e a outra ponta da espiral? E a de dentro? Onde é que tá? Só que o Alan vive falando que uma história de terror não é como uma história de fantasia normal, como uma história de ficção e tal. Tem que ter um sacrifício grande. E aí é muito louco porque, cara, que história foda. Acabou a história do Alan Wake 2 aqui, não é um final aberto. É um final que, tipo, a narrativa aqui se completou. Mas mesmo assim, cara, tem tanta coisa pra tu, pro futuro aí ir e crescer. Sim. Uma coisa também que, assim, que pode ser uma outra ramificação aí. O Alan Wake tá escrevendo a história da Jess Faden, montando uma narrativa de um departamento pra que ela vá resgatar ele de alguma maneira. Então, ele pode estar... a espiral, talvez, ele começou de dentro pra fora, porque ele começou a envolver muitas pessoas ali, narrativas de outros jogos no sentido aí, pra poder fechar a narrativa dele, de certa forma. No Control tem um documento que fala de um roteiro de TV, né, que inclui o... Isso. É tipo um roteiro do Night Springs de um episódio da TV, como se fosse, né? Isso, é que esse teatrinho que passa no Control, né, que é o teatrinho meio bizarro, contando a história da Jess Faden, né, que durante o jogo conta a história da Jess Faden. A série Night Springs tem um documento que fala que ela foi produzida pra mostrar pras pessoas que o paranormal é de certa forma normal. Os acontecimentos paranormais são de certa forma normais. Então é pra você imputar essa ideia nas pessoas de que não é tão absurdo, sabe? Tanto é que, assim, tem o relato da geladeira e uma pessoa vai lá e manda carta lá pro departamento e fala, tá acontecendo coisa estranha com a geladeira. Tipo, ele acha estranho, mas não tão estranho porque o próprio governo já tenta convencer ele de que isso acontece às vezes, viu, gente? Essa geladeira... Pode fazer você, mas acontece, entendeu? É normal. Então, eu acho que, assim, pode, de certa forma, o Alan Wake tá envolvendo a Jess Faden. Claro que não envolveu tanto no Alan Wake 2, porque a Remedy não tinha, né, os direitos da 505 Games pra poder destrinchar melhor essa história. Mas eu acredito que no Control 2 vai colocar muita coisa de Alan Wake. E essa muita coisa pode ser até essa relação que a Jessie vai ter mais, assim... próxima do Alan, né? Que pode ser que ele esteja escrevendo essa história pra que ele consiga sair com ela resgatando ele. Não sei, pode ser também uma vertente da história, né? Das várias histórias que ele tá tentando. Tem essa dúvida, tipo, se o Alan Wake criou o FBC, criou a Jessie e tal, ou se ele tá influenciando a Jessie, ou se não e ninguém sabe, foda-se, né? Tem tipo, essas teorias loucas aí que ninguém sabe qual é o correto e tal.
Ouvinte, é um EP estranho esse aqui, porque a gente não costuma fazer muita teoria no Galinha. Ficar aqui teorizando sobre o futuro e tal. Mas é muito gostoso. Mas, puta, esse jogo abre Esse muito jogo pra é isso, é muito bom fazer isso, cara. A Remedy faz isso, não tem jeito. Os jogos da Remedy assim, faz com que a gente fique teorizando. Eu acho que a história do Alan tá encerrada. Eu acho, inclusive, que o final é foda, ele é muito impactante. Audiência, se vocês não queriam tomar spoiler, chegou nesse bloco, né? Foi mal. Caralho, mas peraí. Mas, por exemplo, cara, quando você descobre que a Alice morreu, tipo, você passou esses 13 anos com ela sendo assombrada pelo Scott. Irmão, puta que assim, pariu, ó, aquilo ali irmão, me impactou de um jeito, brother, que eu falei, nossa. Parênteses, tá? Parênteses. Num jogo que é aqui de terror, aqui entre aspas e tal, nenhum momento de jumpscare do jogo fudeu mais minha cabeça, me deixou mais com medo do que a sequência de fotos do suicídio da Alice, cara. Nossa, muito. É pesado, tipo, é pesado. É assim, ó, o jogo em silêncio, nenhum tipo de luz piscando, nenhuma música tensa tocando, nenhum jumpscare, nada, é só as fotos em sequência delas caindo no penhasco. Cara, que parada pesada, irmão. Não, nossa. Pesada e tipo, arrepiei cara... aqui falando agora dessa parte aí. O estilo das fotos, porque, cara, é um momento distinto, né? A Alice deixa uma mensagem pública, porque ela fala que ela não tá mais dando conta e tal, ela vai abandonar a carreira, e aí depois ela deixa uma mensagem particular pro Alan. E ela fala, né, quebrando a quarta parede, essa mensagem é pra você. Dá a entender que foi o Federal Bureau of Control, né, que entrou em contato com ela, que eles sabem que existe uma presença, que eles têm uma maneira de ajudar, mas que eles não sabem como fazer isso. Só que ela não aguenta mais, porque aí já dá a entender que tá no ponto atual da história, né, são 13 anos, e aí ela fala, essa mensagem é pra você e eu espero que a partir dela você consiga encontrar suas respostas. E a sequência de fotos, antes de mostrar ela de corpo todo, é a mesma sequência do Mr. Scott assombrando ela, tá ligado? Aquilo ali mexeu com... Ó, tô arrepiado. Eu também, cara. Nossa, cara, a saturação da imagem, a maneira como tá enquadrado, porque ela nunca vê o Mr. Scott, ela só vê a sombra, né? Sim. Tipo, o contorno, e ela tira as fotos do mesmo jeito. Então você entende ali, tipo, cara, ela tá morrendo com o terror que assombrou ela, porque ela não sabe que o Alan tá preso, tá vivo. Pra ela é o Alan, ela não sabe que é o Mr. Scratch. Esse momento foi tão aterrorizante pra mim, cara. Nossa. É muito cru esse momento, né, cara? Puta, eu fiquei com uma dó dele e dela. Eu fiquei com uma dó, porque eles terminaram num momento no Alan Wake 1 que ele se sacrifica pra tirar ela de lá, só que ela tá mal com ele. Porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela vê ele num último momento escroto pra caralho, porque eles tretaram e ela se perdeu no Dark Place, e aí ele vai fazer um puta rolê pra tirar ela de lá, ele troca de lugar. O Scott assombra ela a vida inteira, que ela passa depois procurando por ele, porque ela sabe que ele tá vivo, ela sabe que ele tá em algum lugar. Mano, vai tomar no cu. Acabou o programa. Não, pera aí, porque agora deixa eu ver se eu entendi errado aqui o final aqui do jogo aqui, ou se eu tô confuso. O que eu entendi é que a Alice não morreu, não tá morta. Ela, tipo, planejou aquele monte de história das fotos ali e tudo, de propósito pra... tipo, ajudar o Alan a ter força pra combater o Mr. Scott. E esse vídeo no final dela que ela meio que fala pra gente no jogo, né? Falando, tipo, ó, isso aqui é pra você, eu fiz isso e tal. Eu entendi que ela tá viva. Não sei se no Dark Place, não sei se em outro lugar, mas eu entendi que ela meio que forjou a morte ali naquelas fotos. Eu acho que não morreu. Eu acho que ela tá viva. Eu acho que ela teve um momento, sim, que ela ficou presa ali no Dark Place, né? Tanto é que o Alan vai atrás, tudo. Mas eu acho que ela não morreu. Ela só forjou mesmo a morte na tentativa de que o Alan não soubesse onde ela tá. Porque se ele souber onde tá, ele sabe onde ela tá. Então eu acho que ela forjou a morte dela. Talvez no Control 2 tenha aí uma certa... não explicação, mas assim, mais coisas da lore aí dela, sabe? Eu acredito. Cara, eu não sei se vocês têm a impressão também de que ela se joga ali na sequência de fotos em Cauldron Lake, porque o lugar remete muito, né? Ah, então pode ser isso ali. De repente ela se joga no Cauldron Lake pra entrar no Dark Place no Dark Place e de se novo. esconder lá, enfim. Agora a Kate falando, né, entendendo melhor essa questão da Forja da Morte, será que ela se joga em Cauldron Lake porque ela sabe que lá é uma entrada pro Dark Place? Pode ser. It's not a loop.
Acabou o programa mais confuso do Galinha da história da humanidade. É uma espiral esse programa aqui. Não, terceiro bloco. É uma espiral. É uma espiral, foda-se. Terceiro bloco. É mais Porra, do que... ficou bom É o demais. Ouroboros que não é um círculo, é uma espiral. É o fim do roteiro. Puta que pariu. Acabou, cara. Que programinha gostoso de gravar, cara. Que jogo bom, que delícia. Audiência, joguem. Alan Wake Control e Alan Wake 2. Joguem, pelo amor de Deus. Puta. Joguem. Na moralzinha, uma das melhores narrativas aí dos últimos 10 anos, cara. Bom Fácil. demais, bom demais. Muito fácil. Fácil, bom demais. Agradeço bom demais. imensamente aqui. Bruce, porra, brigadão pela presença. Puta que eu pariu. Cara, nossa. Que alegria. Desde quando eu te disse pra comprar esse jogo, eu falei, a hora que o Galinha for gravar, tem que ser, cara. Porque esse jogo não tem como ser ruim. E, de fato, tá Acertou. aí, né? Pô, se não fosse Baldur's Gate, seria o jogo do ano. Ele é meu jogo do ano. Joguei muita coisa boa no passado. Remedy, entra na minha casa, entra na minha vida. Isso. E também brigadão aí, Kate, pela presença de novo no Galinha. Porra, como sempre, a participação maravilhosa. Obrigado demais. Faz seu jabá aí à vontade aí. O palco é teu. Eu que agradeço o convite, né? Falar de jogo bom é sempre um prazer imenso. Amém. Ainda mais um jogo que, assim, foi o meu jogo do ano e eu acho que tá no top 10, né, e dos jogos da minha vida, se bem que é muito, sempre muda, né, não tem como, a gente sempre joga muita coisa, tem muitos jogos Sim. aí que saem, mas dito isso, eu tô lá no Gamer Como a Gente com o Diego e com o Estevão. Toda quinta-feira tem programa novo e a gente também tem uma live uma vez por mês em que a gente interage aí com os ouvintes, então penúltima segunda-feira do mês. Estamos em live aí, mas Kate, é difícil gravar essa data aí na minha cabeça. Vai lá, procura Gamer Como a Gente no YouTube, coloca o sininho lá de notificação e você vai ser notificado. Aí você pode vir conversar com a gente sempre antes de gravar o podcast em live, a gente conversa uns 40 minutinhos aí com os ouvintes, né, pra saber o que eles estão jogando e também pra recomendar joguinhos pra gente, que a gente é sempre muito aberto a isso. E é isso. E inclusive eu tô escrevendo também lá no Neofusion, que é um site mais focado em joguinhos aí indie. A gente também cobre alguns outros jogos maiores, mas a gente sempre tá lá dando uma moralzinha pros jogos indies, jogos nacionais e tudo mais. Então é isso. Bom demais. Muito obrigado pelo convite. Bom demais. Ouvinte, quer falar com a gente um pouquinho aí, dar a sua opinião do episódio, do jogo, enfim, mande seu e-mail para cast@galinhaviajante.com.br. E não tem como repetir porque não tá o Leão aqui, que tristeza. Pô, repita, Bruce. Nosso e-mail, por favor. cast@galinhaviajante.com.br. Obrigado. Ou no @galinhaviajante em todas as redes sociais. E quem curte Persona, não esquece, Persona diário, todo dia, no ar, essa desgraça de manhã cedinho, vai pro ar. Eu programei pra 4 da manhã, todo dia. Caralho. Se alguém aí ouvinte aí, ó, pensar assim, pô, mas eu saio de manhã às 3h30 da manhã e não consigo ouvir, me avisa que eu boto às 3. Show, relaxa que eu dou um jeito. É uma máquina! E até a próxima, cara, semana que vem. Valeu aí, falou e valeu, beijos. Mando 2 hoje, não tem um Leão aqui pra falar comigo, que tristeza. Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Versiani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menucci, Renan Ramos, Cecília Schiffler, Felipe Fernandes, Cláudia Marcarini, Mário Buzetti, Lucas Nicolas, André Gomes, Daniel Barbosa, Evandro Popi Júnior, Cleiton Oliveira, Agatha Sofia, Ernesto Melo, Jair Cerqueira, Eduardo Pontes, Matheus Carvalho, Marcelo Delgado, Guilherme Garcia, Adriel Pizetti, Paulo Nagahara, Henrique de Souza, Lucas Toso, Maria Luísa Puyol, Bruno Teixeira, André Montebeller, Amanda Evangelista, José Antônio, Vinícius Bento, Schneider de Souza, Kate Schmidt, Leandro Rodrigues, Adriano Ramos, Lucas Nicolau, Vitor Estevam, Lucas Lanza, Léo Isidoro, Gabriel Menino, Ludman Alves, Ivan Machado, Rafael Parrini, Marcos Uriel, Thiago Bezerra e Vortex Indie Games. Apoie você também em catarse.me/Galinha Viajante.